O Viva São Roque é um buffet infantil localizado na cidade de São Roque, interior de São Paulo. É um espaço incrível para fazer a festa dos seus pequenos, com diversos brinquedos sensacionais e um cardápio delicioso. Fundado pelo casal Aldrigo e Renata, eles passaram por diversas dificuldades no começo e vão contar essa história agora. Está começando o terceiro episódio da terceira temporada do Edu Podcast. E com vocês, Aldrigo e Renata. Está começando agora mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br. Fala, meus queridos, começando mais um Edu Podcast, terceira temporada, com estúdio novo, com tudo novo. Se você ainda não assistiu a gente no YouTube, vai ver o nosso podcast no YouTube que você vai ver o estúdio. Se você está no Spotify só escutando ou nas outras plataformas, você não vai ver o estúdio novo. Por aqui, Edu Castanho, e do meu lado, meu amigo, meu parceiro... Edu Alas. Tamo junto. Mais um, hein? Mais um, bora lá. Mais um. E hoje o papo vai ser divertido, eu diria. É, criançada e os adultos adoram, né? Vamos embora, partiu. Hoje, primeiramente, eu quero agradecer aí nossos patrocinadores, né? Agradecer o pessoal do Aoba, Aoba Burger, Aoba Container, Divino Salgados. Agora lembrar todos de cabeça, vamos olhar aqui. Cadê o... Calma, a colinha. Toma remedinho pra memória. Remédio pra memória. Depois da Covid o negócio pegou. Aoba Burger, Aoba Container, Divino Salgados, Frutos de Goiás Mitsuki, Lojas RR Pereira e os nossos apoiadores. Anota aí, Caricanecas Campolim e São Roque Artes. Tá? É isso aí. E se você ainda não ouviu todos os episódios, acesse o edupodcast.com.br. E voltando para os nossos convidados de hoje, eles que são divertidíssimos e vão falar um pouquinho da história deles aqui também, que vão contar como é que eles começaram hoje. Na verdade, hoje eles têm um negócio aqui na cidade de São Roque. Então, sejam bem-vindos com vocês, Aldrigo e Renata. Aê! Viva São Roque! Viva São Roque! É isso aí. Primeiro, Du, muito obrigado pelo convite. É uma honra a gente estar aqui. A gente conheço o Du há muito tempo. Bastante. Através da esposa dele, a Ju. O Du a gente conhece por causa do trabalho do Aoba lá de São Roque. Então é muito gratificante para a gente estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Que legal. Valeu. Cara. E você? Muito obrigada, meninos, pelo convite. É uma delícia, né? A gente tem bastante orgulho do Viva, então para nós vir aqui, poder contar um pouquinho da nossa história, é realmente muito bom. Valeu, bora lá, né? Bora. E aí, então conta um pouquinho quem que era o Aldrigo antes do Viva São Roque. O que o Aldrigo já fez nessa vida? Sou um cara novo, né? Não tenho muita história. Na verdade, eu sou formado em publicidade e propaganda, então quando eu comecei a faculdade, eu conheci o gerente da antiga Anzu, né? Quem conhece, quem é da época, Anzu e Tu, e entrei nesse mundo de eventos. Então, trabalhava com eventos, promoção, organização de eventos. Então, na minha época de solteiro, até um cronograma, assim, da vida, na época de solteiro, era balada mesmo, né? Daí, quando casei, daí eu fui para a área de casamento. Fiz casamento antes também, formatura, mas depois eu montei uma empresa de assessoria de casamento. E agora, quando veio minhas filhas, buffet infantil, entendeu? Vai quando eu precisar de um asilo, eu vou montar um asilo, entendeu? E assim vai. Assim vai. Então, eu fui muito conhecido na área de evento, trabalhei na mercearia, São Roque Clube, Nanzu, todas as baladas que tinha na região onde a gente trabalhava. Até o Du já chegou a fazer promoção junto com a sua esposa, com a Juliana. Sim. A Ju que tá aqui, Ju, nossa parceira de tempos. Então é isso aí, um pouco da minha vida. Daí entrou uma pessoa na minha vida que mudou. Fui pra parte de casamento, filhas, buffet infantil. Entendi. Entendeu? É isso. E a Renata, o que ela fazia, Renata? Bom, eu sou formada em Relações Públicas, então também evento sempre teve assim no meu sangue. Trabalhei em agências, então já fiz muita convenção, muitos eventos grandes. E aí, por mais de 10 anos, eu trabalhei em uma multinacional, lá em Alphaville. Lá trabalhei em várias áreas, foi realmente, assim, muito bom. E eu sempre trabalhei muito com atendimento ao cliente. E aí a gente ficava pensando, né, alguma coisa pra gente fazer, a gente queria muito abrir alguma coisa. E a gente ficava, acho que todo mundo que quer abrir alguma coisa, né, tem aquelas milhões de ideias, que às vezes parecem ótimas, daí vai descartando e tudo mais, vai conversando com um, com outro.
E aí foi quando a gente teve a nossa primeira filha, a gente começou a pesquisar buffet para fazer o aniversário dela e tudo mais. E a gente falou, putz, tem aqui uma oportunidade, né? Vamos juntar as nossas duas experiências, a minha de atendimento ao cliente, a dele de eventos. Ele é muito comunicativo, eu já sou da parte da organização, então acabou dando super certo. E aí a gente decidiu abrir o Viva. Legal. E isso você trabalhava em Alphaville, na parte de atendimento, mas nada ligado a buffet infantil. Era corporativo mesmo. Eu trabalhava numa indústria multinacional da Suíça, e aí eu trabalhei com várias áreas lá, né? Trabalhei com marketing, trabalhei com trade marketing, e aí a minha última experiência lá foi bem focada em key accounts. Eu era responsável por 25% assim, do faturamento da empresa, eram contas bem grandes, bem expressivas. Então eu tinha bastante, né, assim, dessa experiência de traquejo com clientes difíceis e tudo mais. Daí, no fim, tivemos as duas meninas, eu viajava muito a trabalho, eu saía de casa segunda cedinho, só voltava sexta noite, ia de uma cidade para outra. Aí acabou, pela maternidade, né, não fazendo muito sentido, assim. Claro. Daí eu falava para o Rodrigo, não, Rodrigo, a gente precisa ter alguma coisa aqui em São Roque, alguma coisa que, né, também traga qualidade de vida. E aí foi a ideia de abrir o Viva. Então, assim, a ideia do Viva São Roque foi por uma questão mesmo de falta, quando vocês foram, então, você estava falando de fazer uma festa para a filha de vocês, aí vocês viram por dentro, porque não tinha uma empresa naquilo que vocês falaram, nossa, eu confio aqui, foi mais ou menos assim? Assim, a gente começou a pesquisar, né, mãe e eu, né, já com experiência, assim, de lugares e tudo mais. Eu sou de São Paulo, eu não sou aqui de São Roque. Eu moro aqui há muitos anos, mas eu não sou daqui. Então, eu tinha uma ideia, assim, de buffet infantil, de quando eu era criança, buffets lá de São Paulo. E aí, quando nós começamos a procurar para a festa de 1 ano da nossa primeira filha, a gente começou a ver, mas, putz, queria com isso. Não tem. Queria aquilo. Não tem. Então, a gente começou a falar, nossa, tem muita criança nasce o tempo todo, né? E São Roque é uma cidade que está crescendo, não para de crescer, as pessoas querem coisas boas, tem muita gente de São Paulo, de outros lugares que vem para cá. Eu falei, tem poucas opções, né? Então tem oportunidade para ter mais uma opção que a gente faça do nosso jeitinho. Então a gente decidiu, assim, eu tenho até hoje, né? Devia ter trazido o papelzinho do Viva, assim, sabe? A gente desenhou literalmente assim no papel de pão, fez bem bonitinho como a gente queria, tudo que a gente queria que tivesse. Então, de atendimento, de espaço, o que a gente imaginava. Então, a gente contratou um consultor, o melhor consultor. Eu lembro até que na primeira reunião que a gente foi, Renato falou, vai ter, a gente vendo de montar, Renato falou, vai ter um curso sobre buffets infantil em São Paulo, vamos? Falei, vamos. Eu fui no dia, falar bem, fui numa ressaca. Velho. A Renata voltou daquele jeito no carro, a gente vem pro negócio. Eu saí da sala do curso para deitar, era num buffet gigante em São Paulo, lá grande. Catavento, não, tem franqueta. Eu falei, Renata, eu vou rapidinho. Eu sentei no banheiro. Eu sentei no fraldário dele, tinha uma coisa pra mãe amamentar a criança. Eu dormi, né? Primeiro. Sim. Eu falei, se der certo, a Renata tá lá, ela sabe que tem pra fazer. Confiança. Exatamente. Eu falei, eu confio na minha mulher e agora vai ser sócia. Então, se ela tá lá, buffet que nós vamos montar, ela. Eu falei, vou tirar uma cochilinha. Eu acordei no final, mas Renata, viu? Vamos lá conhecer o consultor. Vamos. E aí você foi catucando, e aí foi bom? Foi, Renata, daí no caminho, o que você achou? Você viu, né? O que você achou no que você viu? Daí... Não, e mulher, né? Então imagine como é que foi. Pô, a gente veio até aqui, que não sei o quê, investimos nesse curso, fizemos isso, vamos investir na consultoria. Era o dia inteiro, numa segunda-feira, acho que era de manhã em São Paulo. Tanto dia pra beber, tem que ser um dia antes. Pô, mas segunda de manhã também, pelo amor de Deus. É porque o buffet não trabalhava na segunda. Porque a maioria das coisas de buffet, feira de buffet, é tudo segunda a quarta. Uma coisa nos nossos casos, você lembra? Do falando de delivery, foi na segunda-feira. Tudo na segunda. Daí eu lembro muito voltando, minha orelha, nossa... Você já estava até quase desistindo de montar. Não, daí eu falei... Vamos montar. Ele falou, eu quero montar, mas com outra sócia, com sócia que beba também. É bom que eu falei, pô, então é um negócio certo, porque se a Renata tá empolgada desse jeito, né? Ela viu a palestra, ela viu tudo, então... Fechou, vamos embora. Na verdade, não é que eu tava de saco, eu quis pegar ela, entendeu? Eu falei, presta atenção aí, presta atenção. Vamos ver se a minha sócia tá nos conformes. Daí, eu gosto de falar essa história, porque é uma coisa que... Daí a gente conheceu esse consultor. Pode continuar. Foi, daí... Ele é, assim, o melhor consultor de buffet, ele já trabalhou em buffet, já ajudou a expansão, franquias e tudo mais, né? Ele é bem conhecido mesmo na área.
E aí eu sou muito certinha, né? Então, da organização de A tudo. Renata voltou com uma pasta tudo anotadão. Até hoje, assim, sabe? Tipo, eu não consigo fazer uma reunião assim. Eu preciso de caneta, de papel, sabe? Tudo bem Sabe aquela mulher que organizado. tem uma caneta preta, uma azul, uma vermelha? Mas acho que isso é muito do mundo corporativo, né? Muito. Que vem. Não, tem então jeito. essa é o deu certo, deu liga, a verdade foi disso. Eu vou ser sincero, eu sempre trabalhei, tive No minha empresa de improviso, eventos, né? mas o Du sabe. A gente trabalhava num evento, Sim. chegava no final, quanto a gente ganhou lá com o sócio, dividia, não tinha planejamento, não tinha nada. Não. 20, 21, tudo molecão novo, né? Nunca pensava em empreender, nada. Se a gente tivesse guardado dinheiro, vai saber como a gente estava hoje. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalhavam nesse evento, nessa área, hoje em dia, muito que estão estourados, porque tinha cabeça, a gente não tinha. Daí eu sempre, para financeiro, essas coisas, eu sempre fui. Daí até a Renata fala, eu te salvei, eu te salvei dessa vida. Então foi uma coisa que deu liga, porque eu sempre fui assim, espontâneo, sempre em eventos, e a Renata desse lado. Então a gente tem um lado, um que segura e um que vai. Eu acho que é isso que deu certo. E como eu venho de multinacional, né, lá você não faz nada no improviso, né? Lá é tudo planejado, aprovado, não sei quantos meses antes, né? Você tem que passar por um processo, tem processo para tudo. E eu me, assim, identifiquei super, tanto é que fiquei muitos anos por conta disso. E então, assim, eu gosto do processo. Minha mãe dá risada em casa, ela fala, Renata, tira processo do seu vocabulário. O dia a dia das meninas, ó, o processo é esse. É processo pra tudo. Se um dia alguém assim. quiser me processar, eu tô acostumado com o processo. Eu escuto isso todo dia em casa. Eu também, o negócio do processo. Você é casado com uma advogada? Não, mas... É quase isso aí. Mas acho que essa parte de processo, como você me falou, mas eu acho que faz muita diferença. É um padrão, porque vamos supor, hoje você tem uma equipe lá que trabalha, né? Nós vamos abordar um pouco isso aí também, mas entra um, sai um, Exatamente. é o processo, ó. Tem que tirar isso daqui e pôr pra cá. Exato. É assim que faz. Porque o processo tá feito. O próximo que entrar, ele vai saber que daqui é pra cá. Ele não pode. Ah, daqui não pode ser do jeito não, dele. não, Né? é aqui. É. Tá. E assim, a gente tem muitas equipes, né? Porque como a gente trabalha de acordo com demanda de festa. Então, tem semana, tem mês, assim, que a gente tem 12 dias direto, sem intervalo nenhum, segunda, terça, quarta, 2 no sábado, domingo. Então, assim, é difícil que às vezes as pessoas estejam nesse pique para trabalhar tanto sem intervalo, né? Então, a gente tem várias equipes. Então, é isso. Se a gente não tivesse um processo bem estabelecido, ficaria uma situação de, putz, eu fui numa festa, era desse jeito, eu fui na outra, era daquele outro jeito. Lá não tem. Todo mundo fala, nossa, toda festa que eu venho aqui é boa, é isso, é aquilo. E eu falo, e nós temos muitas equipes. Então, não é mérito de um, né? Assim, todo mundo segue ali aquele processo e consegue fazer do nosso jeito. Né? E vocês trabalham de que dia? É de terça a domingo? Quando você quiser fazer festa, a gente tá lá. Segunda também? Também. Não, A gente tem muita festa. tem muita mãe que quer fazer no dia, né, do aniversariante. O aniversário dele é segunda. Vocês fazemos. Estamos lá, de segunda a segunda. E quantas festas em média vocês fazem na semana? Depende do muito mês. da semana e do mês, né? Mas, porque assim, você tem esse período que você falou, né? De trocar a equipe, de trocar, inclusive, cenário. Porque, Na verdade, só de sábado que a gente faz 2 festas no dia. Porque é o dia, né? Então, de sábado a gente tem 2 horários estipulados, que é da meio-dia às 4, uma festa, e das 6 às 10. Então, a gente tem um intervalinho de 2 horas para tirar a decoração, montar a decoração, limpar salão, troca de equipe e já organizar para outra festa. Agora, nos outros dias, a gente deixa o contratante escolher o horário, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Se o cara quiser fazer na segunda tarde, Pode fazer segunda tarde, não tem problema. Entendeu? De domingo tem muita procura também, mas é difícil fazer 2 festas no domingo, porque no domingo tem que acabar tipo, 10 horas da noite, né? Daí fica muito tarde. Então, domingo também a gente deixa uma festa por dia também. Então, daí a gente deixa o contratante escolher o horário que ele quiser, a gente faz. E hoje, o que vocês fazem da festa em si? O que vocês entregam para o cliente? Tipo, é a festa inteira, ou é só o salão, ou é... O que vocês entregam para o cliente hoje? Na verdade, o que a gente gosta de falar é que é um serviço completo, né? Na verdade, de uma festa infantil, se você for pensar bem, a única coisa que a gente não entrega, mas agora a gente pode entregar também, são as lembrancinhas, né? Então, no pacote está incluso desde a parte de convite, então vamos lá, pós-festa, pré-festa, o cara fechou o contrato, então a gente tem 48 horas, a gente manda o convite para a pessoa. Então, daí uma semana antes do evento, a gente monta um grupo para definir sabor de bolo, lista de convidados, música que toque, para ser tudo do gosto do cliente mesmo, do contratante. Porque tem gente que gosta, toca, não sei o que lá, toca música principalmente, né? Sim. Então, vai ter uma playlist do aniversariante, exclusiva para aniversariante, músicas que ele gosta,
Então, isso, na semana, a gente monta um grupo mesmo com a mãe, porque como eu fico em todas as festas, praticamente, a gente teve festa, a gente tá completando 3 anos agora, de 16, né, de maio. Então, se eu perdi 5 festas, foi muito, uma por casamento, uma por alguma coisa assim, mas eu fico em todas as festas lá. Então, como eles falam com a atendente, né, ou com a Renata, agora tem a Iris também que faz atendimento lá nosso. Então, na semana do evento, eu entro na festa, então daí eu tenho contato com a mãe, com o pai, para definir todos os últimos detalhes, né, me apresentar também, tem gente que me conhece, tem gente que me conhece, então tem que me apresentar na semana do evento. Então, nessa semana a gente define tudo da festa. No dia da festa, então, por exemplo, a gente pede para os pais chegarem 15 minutos antes já do horário, para tirar foto, já aproveitar, porque a criança chega e vai querer brincar. Claro. Então vamos aproveitar que a criança está lá rapidinho, 15 minutos para tirar foto, ainda mais tiver fotógrafo. Então, daí, por exemplo, então da parte de buffet, salão, equipes, monitor, garçom, parte de comida, toda a parte de bebidas, não tem só, no cardápio só não tem bebida alcoólica, mas suco, refrigerante, água, sucos de uva, sucos de laranja, natural, sem açúcar, a gente pode falar bem que não é refresco, é natural, sem açúcar mesmo. A gente compra suco de uva em vinícola de São Roque, então é tudo natural, sem açúcar, sem conservante. Refrigerantes também, Coca, Guaraná, fazer propaganda Coca, né? Coisas, porque, né, é legal falar isso aí, porque, pô, é um buffet. É tudo de muita qualidade. Tudo de muita qualidade. Daí tem o bolo também de uma doceria de São Roque famosa, beijinho brigadeiro. Então, do buffet tem completo, só não tem a parte de lembrancinhas e bebida alcoólica, tá? Daí a gente pede pros pais levarem. Vamos por a bebida alcoólica, normalmente é cerveja coisa assim. Isso. O pai, a mãe. Porque tem muita gente também que fala, aniversário de criança não precisa, então então a gente no começo até vendia um pacote que a gente opcional bebida alcoólica, daí a gente ocotava pro pai. Mas daí é muito gosto de pai, né? Tem pai que gosta de tomar uma marca, pai chopp, latinha, garrafa. Tem gente que só bebe, não sei. Então a gente deixou aberto pro pai levar o que quiser, a gente põe pra gelar. Legal. Então. Tulipa gelada, tudo gelado. Então a gente não tem nada de plástico, né? Tudo copo de acrílico, garrafas, servida tudo em jarras, as bebidas. Então é uma coisa assim que o pai, que a gente gosta de falar, que ele fecha e fica sossegado, entendeu? A gente gosta que o pai sente lá, deixa os filhos com a gente gosta muito de falar isso, que é um momento único, digamos assim, muita gente hoje na pandemia não fez festas, né, fica 2, 3 anos parado, então é um sonho, então a gente gosta de falar que a gente realiza um sonho e que esse sonho seja de primeira, que ele tenha vontade de estar lá sempre realizando festas com a gente. Sim, e só perguntando, né, que você falou tem 3 anos, 16 de maio, né? 16 de maio. De 2020. Então a gente já estava na pandemia, né? Ficamos 10 meses fechados. Eu ainda trabalhava na prefeitura, trabalhei na assessoria de imprensa do último prefeito. Então, quando a gente foi a gente vai fazer uma inauguração, eu lembro até hoje que o pessoal da saúde falou, não faça, porque vai fechar. Vai fechar. Então a gente resolveu nem fazer, a gente ia fazer um coquetel, convidar a imprensa, como é de costume, né? E assim, foi duro porque o buffet ficou, a gente, né, alugou o prédio, a gente reformou o buffet todinho, a gente teve muita preocupação. Não, já foi lá, era um material de construção antes, então você entra, imagina como era, cimentão, sim, né? Mais rústico, mais né? rústico. Então a gente contratou uma arquiteta e a gente disse tudo que a gente queria, né? E eu sou chata e o Rodrigo é bem da área de arte, assim, né? Então, tipo, a gente ficava, não, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente conheceu os melhores buffets de São Paulo, sabe? Tudo a gente pensa, isso a gente quer que tenha isso, aquilo. E a gente queria um buffet bonito. Por mais que seja um buffet infantil, mas ele podia ser bonito. Então, a nossa fachada, assim, sabe? Tudo bem diferenciado. E aí a gente reformou, então foi muito engraçado, porque a pandemia começou em março, né? Sim. A gente começou a nossa reforma em fevereiro. E aí a gente falou, bom, fechou tudo em março, a gente falou, beleza, né, o tempo dos pedreiros, tal, arrumarem, quebrarem. Tipo, quarentena. Vai ser uma semaninha, né? Quarentena, 40 dias. Exato, é o tempo da obra. O pedreiro deu 3 meses de obra, beleza. Vamos lá, então 15 dias, tá bom. E aí a gente ficou pronto em maio, né? A gente ficou pronto, assim, tipo, perfeito. Podia já fazer a primeira festa, tudo fechado no auge da pandemia, né? Nossa. A nossa primeira festa foi em outubro, e ainda assim muito difícil, porque as pessoas tinham vergonha de fazer festa, porque ainda tinha muita gente no hospital. Sim, então, imagino. Tipo assim, como é que eu tô aqui comemorando, fazendo uma festa? E eu tenho um tio, uma tia, um pai, sei lá. Isso. E assim, parece que, eu tô sendo, né, assim... Não, até pra gente começar a divulgar, todo mundo falando em morte. Você ligava a televisão, era morte. Esses caras falando de festa, quem esses loucos que estão falando de festa? A gente tinha muito cuidado, sabe? Assim, até com a nossa propaganda, assim, pra não ofender, as pessoas estavam passando por um momento delicado. Tanto que a gente tem uma história muito engraçada de uma mãe que fechou com a gente, e ela era de São Paulo,
E a família daqui, daí ela fechou, mas ela fala, depois que ela contou pra gente, né, que toda semana ela entrava no nosso Instagram pra ver, né, se a gente era direitinho, como é que eram as festas, só que a gente não postava nada, em respeito, né, a toda a situação. Claro. Então a gente, no começo, fez tudo bem ali pra família, pras pessoas mesmo. E aí ela falou, eu fiquei desesperada, porque vocês não postavam nada. Eu achei que era fake, né? Eu falei, Tomei "Pô, golpe. Hoje em dia, hoje em dia, graças a Deus, assim, voltou a ao normal. gente fez a nossa primeira festa em outubro. Foi. Então, em março, outubro fechado. Pagando E aluguel, ainda, pagando despesa. nessa época de outubro, ainda tinha todas aquelas regras. Não, daí veio Isso. a gente chegou a fazer festa lá para 5 pessoas. É. Pai, a mãe, vô e avó, entendeu? E o aniversariante. Nossa. Porque era aquela fase vermelha, a fase não sei o que lá. Sim, Cada semana era uma fase, né? Um arco-íris total aí de fase. louco. Então a gente chegou a fazer festa para 5, 10 pessoas, entendeu? Tirava a mesa, 2 monitores lá, todo mundo de máscara, álcool em gel e todo mundo. E vamos que vamos, ajudar a pagar uma continha ou outra. É claro, né? Pelo menos como é que fosse, assim, o aluguel e tava pago, né? Mas assim, a gente fala que foi um momento muito bom, assim, né? Porque muitos buffets abriram junto com a gente faz parte de 2 grupos de buffets, com muitos buffets do Brasil inteiro, muitos buffets fecharam. Sim. Né? E aí a gente olha, assim, pra nossa história e fala, putz, a gente sobreviveu a esse momento. E tem muitos buffets antigos que fecharam também, Sim. porque tinha festa paga, entendeu? Ele usou aquele dinheiro e depois de 2 anos ele teve que fazer aquela festa que ele já usou o dinheiro. Daí, né, Claro. vira uma bola de neve. Vira uma Vai virar bola. uma bola de neve. Você vai pegando e gastando para cobrir os outros. E muita gente fechou também por causa disso. Dá dó, mas aconteceu, mas foi uma coisa mais aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Então a gente também cresceu nesse momento de saber como lidar com as pessoas. O pessoal tá internado, tem pessoal morrendo e a gente falando de festa. Mas é o que a gente fala, né? Estamos vivos, tem que comemorar. Exatamente. Então, Exatamente isso aí. Quantos funcionários vocês têm hoje, em média, numa festa? Lógico, né? Depende de convidados ali, quantos que são, mas em média ali, num dia trabalhando lá dentro. Em cada festa, de 12 a 15 pessoas. Contando toda a parte de cozinha e monitores. E atendimento de mesa. Tudo isso aí. Depende muito do número de crianças, né? Claro. Porque é o que a gente gosta de falar. Nossos monitores, eles são de crianças e não de brinquedo. Então, onde tiver criança, vai ter monitor. Porque a gente gosta de falar, a gente tem muitos brinquedos, a gente tem cuidado pelos brinquedos, eles cuidam dos brinquedos. Mas eles estão ali pela segurança e a diversão das crianças. Então, a gente preza muito por isso. A gente tem treinamento uma vez por mês para eles. Já teve treinamento de primeiros socorros com bombeiro, de como tratar crianças especiais. Tudo isso porque é bagagem para eles. E a gente pega, os monitores nossos, a maioria são conhecidos da família, ou é amigo de alguém, ou minha sobrinha que indicou uma amiga. Então, é difícil a gente pegar um monitor que deixou currículo lá, nada contra, lógico, que a gente claro. quer, mas é uma coisa que é segurança, eles são a nossa confiança. A gente conhece as famílias, entendeu? A gente tem muita preocupação com isso, sabe? Porque eles cuidam de crianças, né? Claro. Então, a gente se preocupa muito com isso, em saber quem são, conhecer as famílias. Então, os pais vão lá buscar, os pais vão pegar, e a gente quer conhecer os pais, né? Justamente pra gente saber. A gente faz muito treinamento com eles pra gente estar perto deles, para justamente ter esse cuidado com as crianças. Porque e graças a Deus, assim, né? A gente, tá lidando com crianças dos outros, como a gente gosta que nossas filhas sejam tratadas. Então é isso que a gente preza. E a gente tem muitos clientes que vão em festa em São Paulo, em outros lugares, né? E comentam com a gente. Eles falam, nossa, putz, aqui tem muita coisa legal, a gente fica super feliz. Mas eles falam, os monitores de vocês são diferenciados. Mas é porque a gente tá em cima, assim, sabe? O tempo todo. Entra monitor, sai monitor. E a gente tá sempre ali fazendo treinamento, reciclagem, passando tudo para eles terem esse cuidado. A gente tem história, por exemplo, teve um pai, amigo meu, que tava lá falando, não, tava indo embora, até esqueci que meus filhos estavam aqui. Porque a gente gosta que o pai sente mesmo, aproveite a festa e deixa as crianças com a gente. Ele foi embora, fechou o carro e falou, putz, eu tô esquecendo alguma coisa. A gente leva as crianças no banheiro. Só o filho dele, sabe? A gente tem a hora do comer, que é uma hora bem legal, que a gente para, porque as crianças chegam e querem brincar. Claro. Então você chega com o salgadinho lá, sai daqui, tio. Vou brincar. Daí eles vão sair e falam, passa no bar comprar um lanche lá. Não, vamos comer aqui. Depois vai, mas primeiro vamos comer aqui. Mas a gente presta muito que as crianças que saiam de lá, tenham uma experiência completa. Eu brinquei, comi, me diverti e vou para casa, entendeu? Em segurança. Então a gente, depois de 1h30 de festa, a gente para a festa, todos os brinquedos, e os monitores fazem a hora do comer, faz um trenzinho, coloca a peruca, a gente solta aquela música comer, e a gente tem um espaço reservado para eles, para os aniversariantes, para o aniversariante, para as crianças. Os monitores que servem, eles não têm essa interação deles comerem também numa hora legal, não é só sentar e comer. Então eles sentam, comem numa hora legal, com
tudo de comida, de garrafinhas de suco, umas coisas diferentes para as crianças comerem também. Então a gente preza muito por isso, além da segurança, uma criança é um serviço completo de para crianças. As crianças não levam muito a sério esse comer, a gente leva, né? Dá pra O perceber. problema é que a gente leva não só na hora da música. A gente leva a sério do início ao fim. A gente leva bastante a Leva sério. É a trilha sonora da vida, né? E não é pouco. Hoje, a maioria dos monitores, eles são com uma idade média, são jovens mesmo que... São. Eles são mais ou menos de 17, assim, a 19, 20 anos. Mas a maioria deles é de 17, assim, são monitores bem jovens. Bem, assim, com bastante energia, sabe? Que tem bastante... Gostam muito de criança, então, assim... A maioria deles, né, já fez alguma coisa antes, ou cuidava dos irmãos, ou... Então você sente, assim, o gosto. Quando a gente vai entrevistar, assim, sempre pergunta muito isso, sabe? Tá, mas qual que é... No tipo, nunca tive contato com criança. Não, todos eles já tinham um carinho. Você vê no olho deles o amor. Às vezes a gente leva nossas filhas lá e deixa um pouco só pra ver como é que é, vamos testar. tipo, como é que vai ser, assim, sabe? E é bem legal, assim. É uma molecada muito legal. A gente tem muito orgulho dos nossos monitores. A nossa equipe é, assim... entra e sai, sabe? A gente realmente tem muito, muito carinho, muito orgulho deles, porque eles são diferenciados. Era exatamente isso que eu ia perguntar, porque, vamos supor, eles estão numa idade de transição, né? Faculdade, estudos, enfim. Eles não conseguem gerar aquela 5 anos de casa. É difícil porque cada um toma seu rumo, né? Então, exatamente, eu ia perguntar como é que funciona essa parte, né? Que você estava falando que vocês dão treinamento uma vez por mês. Qual que é o foco? Para que eles entendam que são jovens, que eles têm que ter um cuidado redobrado, triplicado com crianças. Como é que funciona isso para vocês? Então, para nós, assim, o treinamento é tipo o mais importante mesmo para nossa equipe de monitores. Então a gente faz muita questão de fazer sempre reciclagem, porque eles saem muito, né? Como você está falando, por exemplo, eles têm época de vestibular, aí saem para estudar, daí entram em faculdades em São Paulo. Então a gente tem muita troca de monitores. Então a gente sempre mostra, a gente tem uns vídeos lá que eu falo que quem é mais antigo já assistiu 50 vezes, mas a gente pegou assim uns vídeos na internet, tipo, de umas cenas meio bizarras, assim, pra nós, sabe? Tipo, monitores conversando e as crianças nem aí, sabe? Caindo, se machucando. Então a gente mostra muito por imagens, assim, para que eles vejam como é ruim. E aí a gente faz, então até um dia a gente chegou lá e começou a não olhar muito pra eles, não tratar eles, ser meio grosso, não sei o que lá. Aí depois de um tempo, meio que um teatro, daí eles, pô, o que tá acontecendo? A gente falou, viu, assim, você gosta de se sentir assim? Não, então a gente tem que ter isso com as pessoas, então a gente treina muito a empatia deles. E a gente faz muito treinamento de brincadeiras, de atividades entre eles. Então, a gente, com isso, faz uma equipe contra outra equipe, daí a gente vai ver se a brincadeira tá muito agressiva, de repente tem que correr muito, pode machucar. E aí eles vão entrando, sabe? Então, a gente realmente mostra para eles que, ó, você sentiu isso, então a criança sente também, assim não é tão legal, aconteceu isso com você, com a criança também vai ser assim. Então, a gente faz muito isso, assim, sabe? E vai sempre trazendo essa reciclagem. Então, tem uma monitora que tá com a gente desde o começo, assim, foi a segunda monitora. A primeira também tá com a gente, mas mais esporádico, porque ela tá morando em São Paulo. E aí, assim, eu falo, ela já assistiu algumas coisas várias vezes, porque a gente tem que ir retomando sempre, sabe? Porque são coisas muito importantes. A gente já levou bombeiro, enfermeira. A gente quer que eles tenham um cuidado especial, assim, sabe? Que eles saibam não só olhar o brinquedo, mas que eles cuidem da criança. A criança se machucar, como ela se sente quando ela se machuca, né? Ah, é uma mãe, assim, mas tá doendo, ela tá chateada. Então, tudo isso a gente leva muito em consideração. E a empatia, né? Então, a gente ensina os monitores, tem uma criança ali que não conhece muitas outras crianças. Aí, na mesa, abaixar na altura da criança, sabe? Chamar a criança para ir brincar, colocar junto de algum outro amiguinho. Então, a gente se preocupa muito com isso mesmo. Essa parte que você falou aí de como vocês pegarem uma criança, abaixar para falar com ela, tudo, vocês aprenderam isso no dia a dia ou foi em cursos? Como é que foi esse aprendizado para vocês? Eu acho que essa parte, assim, é uma mistura de coisas, né? Na verdade, como a gente falou, a gente tem um consultor, ele tá com a gente até hoje, então a gente todo ano faz curso, faz reciclagem, vai em buffets em São Paulo, buffets de referência, para saber o que tá acontecendo. Nós acabamos pegando, assim, amizade com donos de buffets bem grandes de São Paulo, que tem redes e tudo mais. Então, de vez em quando a gente vai lá, fica em uma festa deles para ver como é que é. Então, tudo isso a gente traz como experiência. E, assim, eu na minha família não tenho crianças pequenas, né? Só sou eu e minha mãe. Então, eu nunca tive muito essa experiência. Então, eu falo, né? Toda mulher já trocou uma fralda, tá? Eu nunca tinha feito isso. Então, quando eu tive as minhas filhas, eu não sabia por onde começar. E aí, eu comecei a estudar.
Porque como eu sou, né, tão assim, pragmática, meu negócio é do método, eu falei, não, eu preciso estudar para entender o que eu posso fazer. E aí eu comecei a estudar, então, com as minhas filhas em casa é assim, então você tem que abaixar na altura da criança, lógico, né? Quando a gente tá estressada, foge a regra, mas normalmente você tem que abaixar, você tem que conversar, então tudo isso a gente leva para o buffet também. Então foi um misto, assim, da experiência de mercado com também como eu gostaria, né, de tratar. Como a gente trata os nossos filhos, a gente trata 2, 3 vezes mais o dos outros, porque a gente tem muito cuidado, né, para que nada aconteça e tudo mais. Então o buffet a gente pensa muito nisso, assim, que a mãe entenda que tem amor, que tem carinho. Então eu falo, a gente faz todas as festas como se a gente estivesse fazendo todo dia uma festa para as nossas meninas, assim, para as nossas filhas. A gente tem o mesmo carinho, o mesmo cuidado, né, justamente porque a gente sabe que a gente trabalha com sonhos. Certo. Então essa parte, como você fala de trabalhar com sonhos, eu acho que vender expectativa é muito mais difícil do que vender um produto finalizado, aquele que a pessoa pega na mão, né? Vamos por uma roupa, um tênis, alguma coisa, a pessoa, ela Sabe experimenta antes. É. Por mais que vocês possam, de repente, falar para uma mãe ou um pai, vem numa festa, vem dar uma olhada, mas é difícil você vender expectativa. Qual que é a parte mais difícil nessa parte? Quando vocês estão para fechar um negócio, qual que é o gatilho de venda de vocês? Falar, na hora que eu abordar isso aqui, eu vou conseguir fechar. Na verdade, assim, Edu, a gente não força, sabe? Até a gente tem uma forma de trabalho, muitos pais vão lá no buffet conhecer, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um público que muita gente já fecha com a gente por WhatsApp mesmo. Tem gente que já fechou com a gente, nunca nem tinha ido no buffet antes, sabe? Não sabia nem como é que era e chegou lá na hora e viu. Então isso pra gente é muito legal. Mas tem muitos pais que se interessam em ir lá, em conhecer, e aí a gente deixa todo mundo muito à vontade. No final, todo mundo fica esperando a gente descer com um contrato, sabe, assim, forçar a gente deixa todo mundo bem à vontade, porque a gente fala isso pra eles, a gente mostra todo o jeito que a gente trabalha, né, o Rodrigo que apresenta, porque ele que fica nas festas, e aí no final a gente sempre fala, agora fiquem à vontade, pensem, vejam se realmente vocês se veem fazendo uma festa aqui, e eu acho que isso que é o mais legal, porque eles percebem, assim, da gente que é natural, sabe, que a gente vai, lógico, querer todo mundo como cliente, mas que primeiro a pessoa tem que se sentir bem lá. E assim, talvez seja ainda, né, eu falo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, mas hoje é o nosso jeito de trabalhar, porque a gente quer que a pessoa se identifique lá. Eu também não quero fazer uma festa, sabe, que a gente sinta, sei lá, que a pessoa se sentiu meio pressionada a fazer lá e acabou fechando com a gente, mas não tá muito feliz. De forma alguma a gente quer essa festa. A gente quer a festa que a pessoa desejou fazer lá, que a pessoa realmente quis muito e por conta disso ela fechou com a gente. Então é isso que a gente hoje em dia assim faz. Então, a gente nem tem muitos argumentos, sabe? A gente deixa a pessoa bem à vontade, a gente mostra o nosso jeito de trabalhar. E eu acho que é isso que acaba conquistando as pessoas, porque eles veem o que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, assim, que eles querem, né? Outro dia teve um casal que foi lá e aí o Rodrigo falou, então agora vamos pra casa pensar. Eles, não, a gente quer fechar agora. Daí o Rodrigo falou, não, a gente nem faz assim um contrato no dia. Ele, não, você não tá entendendo. Ele falou, no passado eu já quis, não deu certo, vocês não tinham a minha data, eu faço questão, a gente veio aqui só pra fechar. Então a gente fica muito feliz com isso, sabe? E um diferencial também, por exemplo, sabe, estão falando com a Renata, né? Agora a gente tem uma menina que faz o atendimento lá, mas a Renata tá tudo suporte. E quando vão conhecer o buffet, eu tô lá, então você tá falando com quem? Exatamente. Com o dono, digamos assim. Exato. É uma coisa que, não é qualquer pessoa, então eu confio na palavra do dono, digamos assim, é como se diz, né, o dono do olho do dono que engorda o porco, né, então é bem isso, então acho que essa também é uma questão de confiança, estamos dando a cara, tapa aqui do nosso serviço, do nosso trabalho, né, então a gente é pai, a gente sabe como é, a gente é conhecido, tem nome na cidade, a gente tá aqui para fazer coisa boa, não para te enganar, é o que você falou, o gatilho principal, eu acho que é mais isso mesmo, a confiança, né? E o bom atendimento, tô sendo atendido e eles estão falando que, né, batendo na mesa. Para emendar essa pergunta, vocês acham que faz muita diferença vocês estarem na festa, né? Não sei se os dois estão juntos, mas ele disse que fica na festa durante. Isso, o pai olhando, de repente, não, o cara tá lá, então ele tá olhando, é para dar tudo certo. Será que faz diferença para vocês isso aí? Eu acho assim, vamos ver se o Rodrigo tem a mesma opinião, mas assim, no começo fez muita diferença pra gente, muita, porque as pessoas sentiam essa confiança. O Rodrigo é daqui, né? Como dizem em São Roque, nascido e criado. Então todo mundo já conhecia gente ele. De quem, né? Como gente de quem. Então todo mundo conhecia, sabe que tem 2 filhas, né? Como ele é carinhoso, como ele é assim preocupado. Então acho que tudo isso fez sempre bastante diferença e as pessoas têm essa confiança. Ah, não, então o Rodrigo tá lá e tudo mais.
com o passar do tempo, o passar das festas, as pessoas foram sentindo a mesma confiança na nossa equipe. Então, assim, hoje, as crianças chegam lá e já reconhecem os nossos monitores. Não sei quanto tempo muda de monitor, eles já reconhecem os novos. E assim vai indo, né? Tem criança que vai lá desde o começo e reconhece os antigos e reconhece os novos e chama pelo apelido, encontra na rua. Então, eu acho que a gente conseguiu passar isso para nossa equipe também, porque é o carinho, assim, né? O amor da gente trabalhar. Eu sempre falo, não é só mais uma festa, é um sonho. Sim. E a gente conseguiu passar muito isso. Eu acho que eu falo que eu repito tanto, que foi entrando na cabeça de todo mundo. Então, assim, hoje, lógico, ele tá lá, é muito legal. Mas nas festas que ele não tá e tá a nossa equipe, os pais sentem a mesma confiança. No começo, a gente era um pouco refém disso, porque as pessoas queriam muito. Eu fazia o atendimento sozinha, né? E as pessoas diziam assim, mas o seu marido que vai estar lá, ele vai estar na festa? Hoje não tem mais isso. Hoje eles pedem, às vezes, os monitores, às vezes eles mandam fotos, sabe, no WhatsApp, esse monitor vai estar. Então, a nossa equipe consegue fazer isso. A mesma coisa com o atendimento, né? Antes eu fazia 100% dos atendimentos. E a gente contratou uma menina que era a nossa monitora. A gente gosta muito disso, sabe? Da pessoa ver que lá dentro ela tem oportunidades. E aí, hoje ela começou a atender também, e aí os pais, no começo, as mães ficavam meio assim, às vezes me chamavam no WhatsApp pessoal, sabe? Mas eu tô falando isso com ela, eu falava, viu, fica tranquila, tudo que ela tá falando com você eu tô sabendo, eu faço a supervisão, ela só tá te atendendo. E hoje as pessoas já, às vezes, mandam pra mim, viu, será que a Iris pode ver isso pra mim? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu transpor isso, sabe? Hoje em dia nós somos importantes, mas não a nossa presença, assim. Hoje é importante que a gente esteja no todo, mas hoje a nossa equipe consegue passar a mesma segurança. E é uma coisa também que no decorrer do tempo, né, eu fui meio que deixando o pessoal lá meio que trabalhar sozinho, não sozinho, com supervisão, a gente trabalha com foninho, né, todo mundo tem seu rádio, então a gente tem um escritório lá em cima, então às vezes eu fico lá em cima observando com o foninho, só deixando o pessoal, até pra a gente não virar, a gente era muito refém. Exato. A gente não conseguia, as meninas têm alguma coisa, eu perdi festa do Dia dos Pais, eu ia lá, só tirava uma foto e ia pro buffet, então a gente tem que ter vida também, né? A gente não pode ser 100% refém daquilo. Eu tô lá, mas às vezes eu fico mais no escritório e falo, gente, eu tô lá em cima, precisando de mim, eu tô lá em cima, eu fico soltando as músicas, vendo o que tá acontecendo lá de cima, qualquer coisa eu tô lá, mas daí é o que a Renata falou, hoje em dia se pede muito mais monitor do que eu lá, entendeu? Eu fico até com um pouquinho de ciúmes, mas fazer o quê, né? Faz parte. Isso é bom, porque realmente vocês conseguem, às vezes, o mal do empresário é esse, ele fica só inserido no operacional e ele esquece do administrativo, que às vezes é onde vai dar as cartadas ali para vocês terem um sucesso maior. Sim. Então, para vocês conseguirem comprar melhor, negociar melhor, isso ninguém vai fazer por vocês, né? Isso aí quem faz é realmente o empreendedor. Então, isso eu acho que faz muita diferença. E até para evoluir. Seu microfone, acho que tá dando algum perrep aí. Aí, ó, agora parou. E o meu tá bom? O seu tá. Tava dando? Você tava escutando, eu vi que você tava mexendo. Eu tava mexendo aqui, caramba! Acho que na hora que você puxou pra ter, mas tá de boa. Eu acho que eu mutei. Não mutei. Não. 1, 2, 3. O meu tá mutado. Agora voltou. Deixa eu ver Tô bem. Por aparelho. Vamos voltar daí, volta na sua câmera. Você ia fazer a pergunta, vai. Não. Não? Vai? Sim? Não, pode perguntar. Você? Pode ser você agora, vai lá. Como é que vocês trabalham a questão da prospecção? Então, assim, hoje, a maioria das pessoas vão porque já conhecem através da indicação de alguém, ou elas vão, tipo, através do Instagram, ou conheceu na internet mesmo. Como é que é feito isso hoje? Hoje, assim, a maioria dos nossos clientes, graças a Deus também, são clientes recorrentes. Então, a gente tem clientes, tem 2, 3 filhos que fazem todas as festas lá. Então, a gente já fez festas 6, 7, festas da mesma família. E aí, com isso, vão passando para os amigos. A gente já tem muitas salas, sabe? Que eu brinco que todas as crianças da mesma sala já fizeram festa lá. Porque vai vendo, vai gostando. As crianças se afeiçoam com os monitores e querem a festa lá também. Então, os pais, às vezes, vão lá e falam, nossa, eu gostei muito, quero fazer minha festa aqui. Então, hoje, a maioria das nossas festas é do boca a boca, das pessoas que vão, que gostam e que acabam voltando. Mas esse ano a gente tá, como eu parei de fazer tanto atendimento, né, tô na área de novos projetos,
Então, a gente está começando essa prospecção até para as pessoas que não conhecem tanto, de cidades vizinhas, alguma coisa assim. Então, a gente vai começar por essa linha, mas hoje, assim, a nossa base é formada de pessoas que vão, que gostam e que querem fazer suas festas lá também. É muito difícil alguém chegar porque viu, sei lá, na internet. Às vezes viu que alguém estava numa festa, sabe? Daí se interessou. Mas, assim, por uma pesquisa, são pouquíssimos clientes. A maioria que já viveu a experiência, ou não, muitas vezes acontece assim, não tem um cartãozinho, com quem que eu falo? Saindo mesmo do buffet, então a gente já tem o cartãozinho, a monitora já entrega. Então muitos clientes são disso, de estar lá, viu a experiência, pô, bacana, legal, diferente. Viveu a experiência Isso, ali, conheceu o espaço, falou, quero fazer o meu aqui A também. maior propaganda é isso. E o mais legal são os nossos mini clientes, né? Porque hoje a gente faz muita festa só para criançada. E aí, às vezes, chega uma mãe lá e fala, que legal, nunca tinha entrado aqui, eu deixo sempre meu filho na porta, e meu filho falou que queria a festa dele aqui, e eu falo pra ele, vamos fazer em casa. Ele fala, não, mamãe, eu quero no Viva. Aí eu falo, putz, isso não tem coisa, né? Porque a criança ir, se sentir bem, querer a festa dela lá. Então eu falo que os nossos mini clientes realmente porque são a criança, muito especiais. no final das contas, ela é muito sincera, né? Sim, Então, assim, se ela vai falar que não gostou, de repente vai influenciar muito na decisão dos pais. Com certeza. Então, se a criança gostou, já também influencia pro lado bom. Então, eu acho que a maioria das festas saíram dessas festas só de criança mesmo, que o pai deixa na porta. É o que a Renata falou, tem gente que fala, nossa, eu deixo aqui na porta e nunca entrei, não dava nem pra ver, não imaginava que era tão grande. Então, aí é muito legal. E a mãe chega falando, meu filho já saiu da festa passada falando que é aqui, precisa ver a data. Então, isso é muito legal mesmo, da criança se sentindo bem, né? É o maior momento que vai decidir a criança, quero fazer ali ou não. Se a criança é tratada mal ou alguma coisa, mãe, não gostei dali. Então, é uma coisa que pesa muito. E a questão dos personalizados veio mais pela questão das mães pedindo essa necessidade de tentar fazer tudo junto. Aliás, vocês trouxeram um presente pra gente aqui, bem bacana. Ó, Du, mostra aí na câmera que você tá mais próximo aí, ó. Aqui, ó. Ó, squeeze personalizado do podcast. Tem essa câmera aqui também. Fê, vai aparecer com eles agora aqui na outra câmera. Ó. Bota ali, ó. Aqui, ó. Bota ali. Esse? Aí, ó, só olha que belezinha. Ó, que chique. Edu Podcast, muito legal. E obrigado. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado. Vamos deixar aqui, né? Vamos deixar aqui. E isso daqui surgiu da necessidade das próprias mães ou das crianças pedirem o personalizado? Falar pra mãe, mãe, eu quero fazer um personalizado. Você falar, não. Fazendo tudo junto, eu acho que vai dar bom. Fala você que é o atendimento, né? Tem caras que perguntavam pra você. Na verdade, assim, quando as mães vinham procurar, elas falavam, vocês fazem lembrancinha? A gente falava, não, né? A gente tem sempre para indicar. E a gente sempre indicava vários fornecedores que já tinham trabalhado lá e que sempre davam certo. Mas algumas mães às vezes não achavam tão bom, porque elas diziam, tem que entrar em contato, e daí a pessoa tem que me entregar. E a gente sempre deixou claro que tudo que pede indicação no buffet, a gente tem muito prazer em indicar, mas que não tem nenhum vínculo conosco. Tanto é que a gente nunca indica uma empresa só. Eu quero fotógrafo, a gente indica 2, 3, quero docinho, a mesma coisa. Justamente para evitar, né, para que cada uma escolha e a gente não, sei lá, não direcione para um profissional específico. E aí a gente sempre indicava, mas às vezes a pessoa não entregava com tanta qualidade, ou atrasava, ou não respondia. E a gente tem muita preocupação com atendimento. Então, assim, a mãe manda mensagem, a gente responde rápido, a gente se preocupa, a gente quer saber mais, né? E às vezes a pessoa era mais objetiva, às vezes não tinha esse cuidado. E aí as mães às vezes reclamavam, falavam, poxa, né, com vocês eu tenho um atendimento X, e aí agora com a fulana não fui tão legal e tal. Então a gente percebia que era uma coisa que deixava as mães às vezes insatisfeitas. E como a gente fala, a gente trabalha com sonhos, a gente não quer que parte do sonho dela seja, de repente, né, já chegou a mãe da semana, falou, o Mercado Livre não entregou, foi e comprou confete, não era isso que ela queria na festa dela. Exatamente, né? Aí compromete, né? Aí compromete. E daí surgiu de uma oportunidade de a gente ser convidado para uma feira em São Paulo, que teve agora, né, 2 meses atrás, que era sobre isso. Daí a gente conheceu a empresa, conheceu a máquina e a gente levou para o buffet. Então a gente está nesse meio aí agora. Então tudo que de acrílico que você possa imaginar, copo, taça de gin, de espumante, aqueles long drink, balde de pipoca, kit, que turma fala tipo kit cinema, né, que é pipoca, e aquele copo twister, chaveiro, tudo que você possa imaginar em acrílico e também em MDF,
a gente consegue personalizar lá. E é uma coisa que, por exemplo, a gente faz o convite para a mãe, então a gente já tem o nome, já tem o modelo, então é uma coisa que fica até mais fácil. Ela vai entrar no Mercado Livre, ela vai ter que mandar arte, o cara vai ter que levar para ela provar, ela vai ter que esperar chegar pelo correio. Então também é uma praticidade que a gente está dando mais para o nosso cliente, né? Falar, ó, quer fazer personalizado? Então daqui que a gente faz, entrega um modelo para ver se é isso. Daí a pessoa exatamente já vai estar lá. No Mercado Livre ou numa outra, ele está trabalhando com expectativa também. Mas pelo menos agora vocês têm aqui, ó, é isso aqui que você queria? Não, eu queria que aqui não fosse preto, eu queria que fosse verde. Beleza. A pessoa tá ali para escolher, né? Não, e a gente quer montar lá no escritório nosso, a gente tem modelos para mãe ver mesmo, porque você tá vendo o que você falou, pegar na mão, ó, desse jeito, vai ser feito assim, porque às vezes você compra um negócio no Mercado Livre e você chega, muitas mães já falaram, não era isso que eu queria, nada a ver, né? Agora já tá aqui. É um jogo de foto, enfim, né? O nosso primeiro pedido foi até por causa disso, a gente tava em Sorocaba, numa quinta-feira, a festa da manhã era na sexta, ela ligou, Rodrigo, vocês estão fazendo, o meu não vai chegar a tempo, vai chegar só no sábado, a festa não é na sexta, você consegue? Eu consigo. Ligamos pro fornecedor, motoboy foi buscar, porque era cliente nosso. Vou falar, não, vou virar as costas, não pediu com nós, não. A gente tá aqui para resolver problemas. Tá, fiquei a noite inteira lá, sexta de manhã, fazendo 50 copos. Mas tá aqui, ela chegou lá, já tava tudo na prateleira bonitinho. Perfeito. Então é uma coisa a mais pra mãe, entendeu? Sim. E eu acho, Edu, que assim, né, a gente tem o todo da festa. Então a gente não quer de forma alguma que ela saia insatisfeita com nada, nem com a lembrancinha. E às vezes a lembrancinha não tem essa ideia, a mãe só comprou a lembrancinha e tudo mais, né? Nem falou com a pessoa, às vezes compra em site, aplicativo. Então, assim, é o que o Rodrigo falou, assim, a gente nunca vai deixar de entregar para um cliente, a gente faz o que for, porque a gente não quer, né, desagradar naquele sonho. Então, eu acho que isso também agrega para as nossas festas, né? Porque eles sabem que a gente vai fazer todo o possível para ele ter o que ele sonhou também de lembrancinha. A experiência completa. Isso. E muitas vezes a mãe nem lembra da lembrancinha. Eu fico puto se não tem lembrancinha. Eu fico. E eu cheguei em aniversário que não tinha lembrancinha pros adultos. Um negocinho dentro da bolsa, tipo um salgado, alguma coisa. Que gosta de lembrancinha, não, né? Mas você sabe disso, né? Então, minha esposa, ela sabe disso. Tem uma criança dentro de mim que gosta de lembrancinha. Eu vou em festa que não tem lembrancinha, eu fico... Você fica chateado. Não, a verdade é quem não gosta de lembrancinha. Sacolinha surpresa, então. Puta que na vida. Então, é uma coisa... É o que eu falei pra ela. A gente tem espaço ali, tem a pessoa que... O produto, o consumidor final, né? Que quer comprar vai ter que ter uma lembrancinha. E é uma coisa que agora, por exemplo, fechou o contrato, a gente, também tem uma empresa de lembrancinha. Já manda pra mãe na hora. É uma coisa que ela vai lembrar na hora, faz isso aqui. Ela fala, nossa, nem tinha pensado nisso. O que você tem? Tem um sacola surpresa, tem isso, tem aquilo. E tem um outro ponto, né? A gente também tem clientes que não são de São Roque, que são de outras cidades que fazem festa com a gente. E aí, às vezes, a pessoa recebe na casa dela a lembrancinha e tem que ir até o buffet só para levar essa lembrancinha. Então, agora, se ela quiser fechar com a gente, já tá lá, né? Ela não precisa nem levar a lembrancinha. Que a gente pede para levar a lembrancinha antes, docinho, antes pra mãe chegar, já tá tudo pronto, né? Senão não adianta. Tem que chegar no meio da festa, descarrega aí a lembrancinha. O que você pode fazer também, agora uma dica pra vocês com relação Uma dica sua, eu tô usando no buffet que você foi lá a última vez. Do que? Lembra que você foi colocar o Instagram no cardápio. Instagram no cardápio. Obrigado. Aí, tamo junto. Outra dica pra vocês sempre filmem as lembrancinhas dos clientes. Ou fotografe. Fotografar, sim. Na verdade, a foto, às vezes, ela não é muito detalhista. Então, você tira uma foto desse copo assim, você tá vendo só esse lado. Quando você filma e faz isso aqui, a mãe tem a proporção real do produto como ele é por inteiro. Então, se você pegar as lembrancinhas que vocês vão comercializar e filmarem mostrando assim, porque se a mãe falar assim, eu quero um copo desse, quais são os modelos que você tem? Eu tenho esse aqui que é preto e branco. E aí você vira para mostrar para ela como que é. A foto ela não dá essa profundidade. A foto é fixa, entendeu? Então, assim, é uma das coisas que é bacana, como você falou, tem muita gente que é de fora. Sim. Ou você faz aquela foto 360, porque já tem hoje aquele esquema de 360 que o negócio vira, ou eu recomendo que faça o vídeo. Então, assim, o vídeo já é um portfólio de alguma coisa que vocês já fizeram, que eles vão ver a qualidade ali, porque a pessoa tá longe, e ela consegue ter mais detalhes, uma riqueza maior de detalhes do que somente a foto. Entendeu? Então... É isso aí.
aproveitem. Vou deixar um recado aí, então. @Viva São Roque Lembrancinhas. Entendeu? Viva São Roque Lembrancinhas. Então, e o Instagram? @Viva São Roque. Viva São Do Roque. buffet, @Viva São Roque e @Viva São Roque Lembrancinhas. E deixa eu só completar, já que tá fazendo aqui a propaganda, que as lembrancinhas não são só para os nossos clientes, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma empresa, quer fazer copo, quer fazer alguma coisa, ou às vezes a pessoa vai fazer uma festa na casa dela, mas quer ter um pouco do contato com o Viva, da qualidade do nosso serviço, pode ser através agora das nossas lembrancinhas Então também. não fica restrito só às Não, festas. por isso Vocês até estão- que a gente criou um Instagram diferente para divulgar fora. A gente tem agora, tô com uma encomenda de 15 anos, então fora do buffet também são bem-vindos. Legal. Hoje, quando vocês vão, né, vamos supor, qual que é o custo por um convidado? O que mais influencia na hora que vocês vão compor um preço? Que parte? A comida? É a mão de obra? Enfim, o custo fixo? Hoje, para vocês, no ramo de vocês, o que influencia mais? Eu acho que é o custo fixo. O custo fixo influencia bastante, porque é um custo muito alto, né? Assim, as pessoas só veem quem tá trabalhando e a comida, né? Mas, por exemplo, hoje o buffet, além de estrutura, tem toda a parte de manutenção, que é muito alta, porque a gente é muito preocupado com a segurança, né? Os nossos 3 pilares são esses. O primeiro de tudo é a segurança, depois a diversão e aí o sonho. Por que a segurança em primeiro lugar? Porque eu falo, o buffet pode ser maravilhoso, a festa pode estar perfeita. Se uma criança se machuca grave, acabou. Acabou aquela festa e daquele grupo de pessoas vai ficar... Então, assim, a segurança em primeiro lugar, né? E aí a gente tem muita preocupação. Então, a gente faz muita manutenção prévia, né? Não quando acontece alguma coisa. A gente sempre vai fazendo essa manutenção anterior, limpeza, né? Para limpar, por exemplo, uma piscina de bolinha, tem muito lugar que não limpa, mas a gente tira todas as bolinhas, desinfeta, limpa tudo, isso periodicamente. Então, tudo isso é um custo muito alto. Sem falar que nossa rede toda é trifásica, né? Eu falo, o pessoal nem tem ideia, mas para tudo aquilo de eletrônico funcionar e tudo mais... Então, o nosso custo alto hoje, ele influencia bastante. E também o nosso custo variável, ele é de acordo com a quantidade de convidados. Então, assim, a gente já foi em muitos buffets em outras cidades, tal, que, assim, tinham, sei lá, 50 crianças, 200 crianças, se tinham 4 monitores, eram 4 monitores, independente do número de crianças. Nós não trabalhamos assim. Então, se você chegar para mim na semana da sua festa e falar, eu contratei para 20 crianças, mas agora eu quero 40, e você, né, pagar por essas 40, eu vou ter funcionário para essas 40. Então, a gente não economiza em mão de obra. E hoje em dia é difícil achar um lugar assim, porque as pessoas cortam de todo lado, né, e acabam tirando de mão de obra, porque mão de obra é caro. Mas a gente não, a gente coloca mão de obra o suficiente para ter um bom atendimento. Então, acho que esses 2 pontos, sabe? Mais até, o pessoal sempre acha que é alimentação, né? Mas pra gente é o custo fixo e a mão de obra. São os nossos 2 principais pontos, assim. E aí você acha que, vamos supor, nessa parte, como ela é variável, tem essa... Então, vamos supor, você vai fechar uma festa para 100 crianças, vamos dizer assim, bastante. Você vai ter que cobrar por cabeça um valor. Quando você vai e pega, de repente, provavelmente mãe, pai, fala, mas o seu concorrente ou alguma coisa assim tá cobrando, às vezes, a metade do preço. Como é que funciona? Qual que é o argumento, vamos dizer assim? Na verdade, Du, assim, hoje, para compor o nosso preço, a gente nem tem ideia dos preços dos nossos concorrentes, sendo super transparente com vocês, assim, porque são lugares diferentes, né? Sim. Hoje em dia, a gente não tem um concorrente direto com a mesma estrutura que a nossa. Tá. Porque quando você leva em consideração concorrência, né, você precisa saber, por exemplo, você nunca vai dizer carro é tudo igual. Não, né? Você não vai comparar um carro popular com um carro importado, uma SUV, não sei o que lá. Né? Um carro manual não é a mesma coisa de um carro automático. Então, as pessoas, às vezes, colocam todo mundo na mesma pilha, né? Mas não é assim. Então, hoje, a gente não se compara com nenhum buffet em São Roque, nem na região, porque nenhum buffet tem a estrutura do nosso buffet. Então, cada buffet, lógico, tem as suas peculiaridades, né? As suas coisas, os seus atrativos. Mas a gente tem um sistema muito diferenciado de atendimento, de estética, de beleza, de qualidade de alimentação. Então, no começo, tinha muito isso. Mas em tal lugar tem um buffet que custa tanto. E aí, eu sempre fiz atendimento, né? Eu sempre dizia, poxa, que legal. Mas, assim, nós temos uma qualidade. Te convido a vir aqui, conhecer o nosso espaço, e daí você verifica se realmente for igual. E aí, sim, você pode comparar. E aí, acho que de tanto, né, acabar falando isso, hoje não acontece mais, a gente não recebe mais, assim, acho que a gente conseguiu se posicionar em São Roque de uma forma que as pessoas entendem que a gente não tem, assim, um concorrente direto,
né, que são situações diferentes. Então, quando deixam de fazer com a gente, é porque às vezes não é condição naquele momento, mas querem fazer no futuro, mas não por conta disso. Hoje em dia a gente não recebe essa, sabe, assim, mas tal lugar é tanto preço. No começo tinha muito, hoje não mais. Então a gente fica feliz, né, porque também é um trabalho de posicionamento de imagem que as pessoas conseguem diferenciar, né? Você não vai comparar uma hamburgueria bacana, que é feito, né, assim, de forma natural, com fast food, né? As pessoas hoje em dia já perceberam essa diferença. Com o nosso buffet foi a mesma coisa. São conceitos diferentes, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer lá, que, o espaço é muito bonito mesmo. Parabéns, vocês estão de parabéns, que é muito legal. E assim, qual que é a capacidade hoje de pessoas lá no espaço? Sentadas, a gente tem lugar para 100 pessoas, tá? Acomoda até 100 pessoas. Lógico, que daí o trabalho já é diferente, a gente tem que pôr pontos de bebidas e pontos de comida, mas até 100 pessoas a gente consegue, sem convidados, a gente consegue servir e fazer um trabalho tranquilo. Tá? Não é nossa capacidade máxima. A nossa capacidade máxima de alvará e tudo mais é para muito mais pessoas. Mas hoje a gente chegou num consenso, nós dois, que é o que a gente quer atender para manter a nossa qualidade. Para atender com qualidade e conforto. Conforto. Não adianta colocar muita gente lá, né? E fica espremido. Vai virar balada. Vou no banheiro. Se alguém quiser contratar para fazer uma balada à noite, a gente tira as mesas, é diferente. Problema. Mas no estilo de festa, com mesa, como é hoje, a gente decidiu no máximo 100 pessoas. Então isso era até uma coisa que eu ia perguntar. Hoje vocês fazem 100% festa infantil ou tem algumas outras coisas também? Já fizemos 15 anos, já fizemos bodas de prata, bodas de ouro. Aniversário de 90 anos. 50 anos. A gente já fez uma balada, foi bem legal. A pessoa gostava muito do espaço, da comida e tudo mais, e aí ela queria fazer uma balada para as amigas dela. E aí ela falou, tudo bem fazer. A gente falou, lógico. E daí ela contratou. Então teve grupo de dança, ensinando a mulherada a dançar, bartender. A gente tirou, assim, as mesas, deixou uma super pista. As amigas não levaram filho, não levaram esposa, marido. Então era só as amigas mesmo. Então a gente tirou as mesas, fez uma balada mesmo, sabe? Foi muito legal. E é uma coisa, a gente tem também o sistema de... que o pessoal de 8, 9 anos já quer mais coisa de baladinha, TikTok. Então a gente tem a opção de montar uma balada... A gente, tapete quadrangulado, máquina de fumaça, música, luz neon, monta uma cabine de DJ mesmo, então muda um pouco para o segmento de balada, em vez de um aniversário mais infantil. Até por isso, eu vou ser bem sincero, quando eu pensava em buffet infantil, eu pensava em cor, né? A Renata chegou e falou, não, vamos fazer uma coisa bonita, que tenha uma estrutura para criança, mas também que a gente consiga fazer mais eventos além de infantil. Então, se você passar na frente do buffet hoje, é uma fachada bonita, uma fachada moderna, que você consegue fazer qualquer tipo de evento lá, né? Muita gente fala pra gente, sabe? Quando eu falo, vocês têm um buffet infantil? Daí, onde é? Daí a gente explica, daí a pessoa fala, nossa, mas eu nunca imaginei que lá era infantil. Daí a gente sempre fala, lá temos os brinquedos, mas, assim, a gente quis realmente trazer, é um conceito novo, né? Em São Paulo já tem muitos buffets assim, que é o buffet bonito, né? Lá dentro tem todo o espaço para criança, mas que a fachada, assim... Ele não é engessado para criança, né? Exato. Até os nossos brinquedos, assim, eles são coloridos, mas a gente quis trazer uma pegada mais rústica. Então, nossos brinquedos, eles são bege, laranja, verde, marrom, e o nosso buffet lá dentro, ele tem, assim, umas árvores de cenografia, sabe? Então, o piso é de madeira, laminado, as mesas são de madeira, então a gente tentou trazer um pouco disso, assim, de rústico, e aí ele ficou bonito. Então, mesmo os brinquedos, eles não são, tipo, amarelo, azul, as cores primárias, que é o que todos os buffets usam, sabe? A gente trouxe um buffet, assim, para tentar trazer esse refinamento, sabe? E ficou bem, bem legal. Você acha que isso aí também faz um diferencial? Porque normalmente é o que você falou, a criança é um mini cliente, mas quem fecha é o pai. Então não fica aquela coisa talvez cansativa, que é um ambiente extremamente de criança, onde o pai ele tem. Caramba, o cara não velotrol sozinho lá. Né? E é uma coisa que a gente vê muito isso. Até, por exemplo, a gente começa com música infantil, tudo, mas depois eu já coloco um MPB, uma coisa mais para os pais mesmo, para os amigos, porque as crianças estão brincando, às vezes nem vê que música está tocando. Agora os pais sentados ali, essa música eu conheço, essa música é legal. Então a gente tenta criar um clima gostoso para as crianças, mas para os adultos também. Uma coisa, tá sentado, tá vendo um espaço legal, tem 3 aparelhos de ar-condicionado, sente um clima gostoso. Então tem tudo isso. Você tá tomando uma tulipa gelada, uma cerveja gelada, que a gente preza muito por isso também,
Quando tem bebida alcoólica, a gente pede pro pai trazer um dia antes, pra ele deixar gelando a noite inteira na cervejeira. Porque, ninguém vai saber que hora o pai levou a cerveja, todo mundo vai saber que o buffet tá servindo gelado ou quente. Sim, claro. Então é uma coisa que a gente preza. Tem pai que fala, posso levar na hora? Eu falo, cara, eu vou levar a gelada de casa, mas você tirar da sua geladeira e levar pro buffet, ela já perde pela vontade de nova temperatura. O pessoal no buffet vai abrir diversas vezes a geladeira, que vai dar um impacto totalmente diferente. Então é uma coisa que a gente preza muito, pros adultos também, né? Ter pra gente manter esse clima agradável com os adultos também, uma coisa gostosa. Quando a gente pensou, a gente decidiu fazer uma parte que tem... Isso é o Rodrigo que quis muito. Tem um bar, assim, e aí tem uma TV... E aí, assim, os homens ficam lá, tem uns bistrôs, sabe? Porque às vezes, festa infantil. A gente tem um caso muito engraçado de um cara que chegou lá, tipo, de cara fechada, sabe? Ele chegou muito bravo, assim, dava pra ver que ele e a esposa dele tinham discutido. E ele tava obrigado ali. E daí ele conhecia o Rodrigo, e o Rodrigo é fanático pelo time dele, e o cara também é do mesmo time. E daí ele chegou lá e fez, Rodrigo, que saco, eu tive que vir aqui na festa e o jogo tá rolando. Aí o Rodrigo falou, nossa, e por que você não veio um pouquinho antes? Porque tá passando aqui na TV. Daí o cara olhou e fez, tá passando ele, lógico, no nosso bar, cerveja gelada, a TV passando, e você pode ficar aqui. Eu briguei com a minha esposa, nem precisava. Tô sem falar, vou ficar com ela sem falar uma semana. Na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, o pai do aniversariante era palmeirense roxo. Foi, né, uma coisa que ela falou, só fechei porque vocês passaram o jogo aqui. Então ele ficou no bar, só ele e palmeirense, todo mundo torcendo contra. Aí o Palmeiras ganhou no meio da festa do filho ali com a camisa do Palmeiras. E eu viro palmeirense, né? Nessas horas, com certeza. Não, e você é tal negócio, você tá entregando a experiência completa. Você tá pensando no pai. É o cara que, tem um jogo, o cara não vai querer sair. Esses dias o pai virou pra Renata e falou, vocês têm a Band aí? Eu falei, Band, que o pai quer Band? Eu falei, tem. Porque eu quero ver o treino da Fórmula 1. Treino da Fórmula 1. Eu falei, gente, existe Fórmula 1 ainda? Existe. E tem gente que vê o treino, o cara treino, porque era festa na meio-dia, ele ficou, ele e os amigos dele no treino. Nossa, mas esse cara aí não, aniversário. Pô, gente, E a galera se divertindo, pulando. Treino, porque... Você pensa pro cara, né? Tipo, ele tá fazendo uma festa, ele tá proporcionando pros amigos dele uma festa legal, porque a mulherada se diverte, as crianças se divertem, mas às vezes os homens ficavam meio assim, né? De repente ele tá proporcionando uma coisa legal, cerveja gelada, os amigos dele tomando, comendo uma comida boa e assistindo um negócio legal. Então a gente se preocupou muito com isso, sabe? Porque é o que vocês falaram, lógico que tem as crianças, né? Mas o público, nosso público, são todos. Se a mãe não estiver feliz lá, se ela não se sentir realmente especial no dia, se ela não entender que a gente tá fazendo tudo que a gente pode para ela, eu brinco, eu falo que é o segundo casamento, né? A festa de 1 ano da filha é isso, sabe? Você gestou, algumas mães lutaram. A gente tem vários casos, assim, de mães que lutaram muito para ter. Então, assim, a festa de 1 ano é muito emocionada. A gente fica até arrepiado, assim, de falar, sabe? Porque tem assim, quanto que aquela pessoa desejou ter aquela criança. Então, é uma vitória, né? Então, a gente participa disso. Então, a gente tem que pensar nos três, sempre. Na mãe, no pai e no aniversariante. E perto ali do bar, a gente colocou a parte dos eletrônicos. Então, tem um multijogos, tem fliperama, Mortal Kombat, então os pais ali falam, vamos jogar aqui, vamos jogar, tem o simulador de corrida, naquele bolinho ali um bom tempo. Lembrando na época de shopping, né? Fliperama. Então é uma coisa que é tudo pensado, né? A jogada ali, coloca onde cabe. Não, a gente fez tudo planejado certinho, até quando a gente foi montar, eu levei meu computador, a gente foi na empresa do cara, comeu bem, isso aqui dá, isso aqui não. Então a gente teve um trabalho para fazer que a gente sabe, cada pontinho ali tem uma coisa pensada diferente, entendeu? Não é um projeto só jogado, não, colocado ali os brinquedos, tá aqui porque tá aqui, não, tá aqui porque tem alguma coisa por tá aqui. E a gente tem uma preocupação muito grande em sempre inovar, sabe? Então, a gente sabe que aqui em São Roque não tem tantas opções assim, e seria fácil a gente se acomodar e falar, a gente tem um público fiel. Mas, assim, todo ano a gente muda o nosso cardápio, todo ano a gente muda os nossos brinquedos. Então, o nosso espaço físico não é tão grande. Então, a gente sempre tira um brinquedo, coloca uma novidade. Então, assim, sabe, a gente vê o que os clientes querem, o que eles estão pedindo. Então, é legal, porque para as pessoas que já fizeram 2, 3, 4, 6 festas lá, sabem que todo ano vai ser uma festa diferente, vai ter alguma novidade, sabe? O cardápio é a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala, o que tem de novidade agora? Então a gente tira um salgado, coloca outro salgado, mexe alguma coisa, que é justamente para a pessoa saber que a gente está sempre preocupado, né? Que os clientes tenham, não pode ser o mesmo espaço físico, mas a experiência da festa vai ser diferente. Eu tenho uma pergunta, mas antes, rapidamente, queria agradecer aí os nossos
patrocinadores aqui do podcast, graças a eles que esse projeto tem acontecido e estamos na 3ª temporada agora, então mais do que obrigação nossa agradecê-los, e começando pelo Aoba, que é o nosso parceiro desde o começo, na presença aqui do Dudu, e agradecer a Eliana, a Banana, todo o pessoal da Aoba. Um leal, sincero e forte abraço. Senão a gente toma xingo. E quem não conhece o Aoba, o Aoba Hamburgueria, que tem em São Roque e Mairink, por enquanto. E se você ainda não fez o seu pedido, segue lá no Instagram, @aobaburger, ou acessa o site aobaburger.com. Lembrando que o Aoba tem uma parceria com o podcast aqui, com o Edu Podcast. Então você usa o cupom de desconto, talvez isso vocês não sabiam. Anota aí, mano. Cupom de desconto, você tem 5% de desconto no seu primeiro pedido aí, no seu pedido. Caso você já seja cliente, você pode usar pedir o cupom também uma única vez, mas você tem aí 5% de desconto no seu pedido. Então, use o cupom EDUPODCAST na hora que você for pedir pelo site ou pelo aplicativo. Coloca lá EDUPODCAST, 5% de desconto no seu pedido, tá? Juntamente com o burger, nós temos o Aoba Container, que é ali do lado da Aoba Burger de São Roque, no mesmo endereço ali, e que tem lanches especiais, tem lanche de cupim, costela, o hot dog americano, as porções, tem bastante coisa lá. Tem bastante coisa boa, então segue aí também @aobacontainer ou o site aobacontainer.com para você fazer o seu pedido, tá? Agradecer o pessoal do Divino Salgados, que trabalha também com festas, salgado para festa, evento, empresa, seja lá o que for, os caras trabalham com salgado frito ou assado. Então eles vão até você, eles fazem a sua festa lá também, na sua casa, na sua empresa, seja lá onde for. Então, em breve eles vão estar aqui também. Em breve, o Ivan e a Glaucia do Divino Salgado. E eles vão trazer guardado, escondido no bolso e nas suas bolsas, o de carne louca. Carne louca. Então já tá avisado. Precisamos de salgadinho, o risoles de carne louca. Não, meu Deus. A Ju já tá falando assim. Vai aguando a boca. Então agradecer o pessoal do Divino Salgado. Segue lá no Instagram, @Divino Salgados _. Também Frutos de Goiás Mitsuki. Frutos de Goiás é uma franquia, tem aqui na Avenida Mitsuki, em Mairink. Então, sorvete natural, feito com 90% da própria fruta, mais de 80 sabores diferentes de picolé e massa. Então segue aí, @Frutos de Goiás Mitsuki no Instagram. E lojas RR Pereira Roupa, Calçados e RR Pereira Kids. Para você acessar, entra aí, rrpereira.com.br, tem todos os contatos da RR lá, para você falar diretamente com as vendedoras, endereço do Instagram, porque são 3 lojas, é um grupo de lojas aqui de Mairink, então já acessa lá rrpereira.com.br, agradecer o Paulo, a Regina, a Thalita, todo o pessoal lá da RR também por acreditar nesse projeto. E os nossos apoiadores, o Anota Aí, que é uma plataforma de automação de pedidos, onde se você tem um restaurante, você tem um delivery, quer melhorar o atendimento via WhatsApp, Facebook e Instagram, é uma automação para essas ferramentas, para essas redes sociais. Nós temos uma parceria também com a Anota Aí, onde você tem desconto na contratação do Anota Aí. Você não paga a taxa de instalação e tem 30% de desconto nos 3 primeiros meses. Bom, né, Edu? Quase o cara tá ganhando uma solução completa ali, de banana. Exatamente. Pô, então aí, ó, não dá pra perder tempo. edupodcast.com.br/anota aí, tá? Você faz um teste gratuito por 7 dias e depois você continua. Caso você queira continuar, tem interesse, que eu tenho certeza que você vai querer. Então, acessa aí edupodcast.com.br/anota aí. Também o pessoal, rapidamente, da Caricanecas Campolim, que fez as nossas canecas, as caricaturas aqui, ó. Fica a dica aí também, ó. Caricatura nas canecas, a gente também tem tanto a parte de caricatura para pessoas quanto de pet. Então, agradecer o pessoal da Caricanecas, segue aí, @caricanecas.campolim no Instagram.
E para finalizar, São Roque Arts. São Roque Arts, nossos parceiros também, que faz toda a parte de personalizado, de madeira, fez o suporte aqui da frente do nosso podcast também, ó, que tá aparecendo aí do podcast ali. Então, agradecer o Orlando, agradecer o Lucas, todo o pessoal da São Roque Arts e MDF, enfim. ACM, que a gente não lembra sempre. Então, que fica com a colinha, né? segue o pessoal aí da São Roque Arts, que, meu, é muito, muito bacana o trabalho dos caras, né? E é isso. E, na verdade, assim, eu tenho uma pergunta, né? Que, óbvio, a gente já sabe, porque a gente é daqui, mas por que o nome Viva São Roque? Isso é legal. Isso é legal. Nós tivemos a consultoria quando ele veio, acho que foi em outubro, né? Foi. Outubro de 2019, daí, beleza, vamos fazer nome. Surgia nome, nada. Eu tive um problema de saúde, falecimento do meu pai, a gente deu uma parada, daí a gente voltou em janeiro, né? Começou a pensar nisso e teve Viva São Roque, todo mundo sabe, 16 de agosto, né? Viva São Roque, Viva São Roque. Mas só que sabe quem é daqui, explica direitinho. Só que em nenhum momento a gente tinha pensado em Viva São Roque. Até que a escola de samba Santa Quitéria fez o samba enredo dele desse 2020 falando sobre São Roque. E a bateria parava uma hora e todo mundo gritava, Viva São Roque! Daí no que eu escutei isso, eu falei, meu, o nome, por quê? Só que assim, foi o mais engraçado, porque nós ficamos meses. E todo mundo acha que foi tipo de primeira, mas não, foram meses. Era alecrim, era... Nossa senhora! E quando o Rodrigo... Daí um dia eu entrei no carro e falei, Renata, Tá aqui, ó. nome do buffet. Não, só que ele falou com medo ainda. Eu falei, meu Deus do céu, vamos xingar ela, qual eu? Viva São Roque! Ela parou o carro assim, Viva São Roque! Daí quando eu falei para minhas irmãs, descobri nome, como? Viva São Roque! Todo mundo, sabe? Foi uma coisa... E é uma coisa que você faz há tantos anos. Tantos anos. E, tipo, E remete uma coisa de festa, de São Roque mesmo. De viva, né? De festa, né? Para quem não é de São Roque, né? Na verdade, aqui em São Roque existe uma festa que é em agosto. Festa de agosto. Festa de agosto, né? Pro padroeiro, na verdade, da cidade. E tem uma procissão que acontece todo dia 16 de agosto na cidade. E durante a procissão, tem já o gritador oficial. Xinxim, a gente até falou quando a gente ia lançar, ia colocar o xinxim na porta. E aí eles gritam no meio da procissão, Viva São Roque! E isso comemorando, né, a data ali e a passagem da procissão, a passagem de São Roque na cidade. Então, é um termo que todo mundo conhece aqui na região, porque é um termo que a gente escuta há anos. E eu, desde que eu me lembro de criança, eu tô nessa procissão com a minha família, ver meus tios de fora, em casa era uma festa, então em casa também se falava muito, Viva São Roque, Viva São Roque. Eu acho que o São Roquense fala muito, tem, né? Sim. Então foi uma coisa que na hora que veio, eu falei, meu, eles vão me xingar, mas já falei tanta besteira de nome, mas daí pegou, entendeu? Daí a hora que eu fiz o logo, e mandei pro consultor. Daí ele falou, tá, mas por quê? Daí a hora que ele explicou pra ele, ele falou, meu, como vocês tinham pensado? Exatamente. E aí quando a gente falava o nome, todo mundo ficou meses com a gente, tentando achar um nome, dando sugestão, falavam palavrão, né? E falava, por que eu não pensei nesse nome antes pra vocês? Porque hoje ele é muito óbvio pra gente. Claro. Tinha que ser, sabe? Assim, mas a gente não pensava, assim. E quando o Rodrigo falou, ele falou meio receoso, eu lembro até hoje, sabe? Eu tava no carro, eu falei assim, E eu parei, eu falei, Rodrigo, é isso. E aí todo mundo que você fala vai dizer, é isso, sabe? Porque tem tudo a ver, assim, com a gente, com a cidade. E hoje o nosso cardápio, nosso pacote são todos baseados em pontos turísticos da cidade. A gente tem 6 cardápios, tem Capela de Santo Antônio, Morro do Sabuó, Estação, Corrida de Aleluia. Falta 16 de agosto. Capela de Santo Antônio e o principal é 16 de agosto, por ser 16 de agosto, né? Então... E tem algumas pessoas que não estão assistindo, na verdade só estão ouvindo, mas aí a gente vai até descrever. O seu uniforme é a cor de São Roque. De São Roque, né? A gola roxa. O logo de São Roque, o logo é o IP amarelo, né? IP dourado, que é a marca de São Roque também. E na entrada do buffet, a gente conseguiu fazer uma árvore
amarela, assim, então, né, as folhas são amarelas, que é bem o nosso logo. Bem IP. Então a gente tem muito orgulho, assim, sabe? O Aldrigo, né, como eu falei, nascido e criado aqui, mas eu fui muito bem recebida, minha família é daqui, minha mãe que acabou indo para São Paulo, eu nasci lá e cresci lá, mas assim, a gente tem muito orgulho, sabe? Muito orgulho mesmo, assim. Então, para nós é uma alegria. Quando dia 16 de agosto agora a gente escuta todo mundo gritando, putz, dá assim uma coisa, sabe? Que é inexplicável, assim. E até o nosso primeiro presente, quando a gente falou o nome, na minha família, então deu a imagem de São Roque com uma carta, então tá no buffet. Então tem, além de dar experiência, tem uma parte, né, atrás, assim, que envolve São Roque. Tem uma mesmo. História, né? Tem uma história. Tem uma história. E aí pegou o Viva e também, todo mundo né? pensa, nossa, a hora que vocês foram montar, vocês já falaram, pessoal, vocês sabem, tem uma pasta lá, nossa. E o Viva pegou também, que pra gente é muito legal, né? Então hoje muitas crianças, os nossos clientes, eles falam, o Viva, vou no Viva, que tem tudo a ver, né? Com festa, com alegria, com, né? O Viva é uma coisa muito legal. Viva, Então, tanto que às vezes as mães mandam pra gente alguma coisa, tipo, a gente tá alegre, a gente responde Viva, porque virou isso pra gente também, na hora sabe? do parabéns, a gente, né? Viva aniversariante, viva. Então, exato. Então... Olha, essas associações, assim, né? É o que a gente também costuma fazer lá no AOBA também, né? A gente tenta colocar o máximo possível de associações com a nossa marca. Tudo. Você acha que isso também faz muita diferença na hora que vocês, ao passar do tempo, como você falou, posicionamos, né? Tá posicionado. Você acha que isso também, todas essas ligações que vocês foram fazendo, foram determinantes para vocês estarem nesse ponto? Com certeza, assim. Nós, quando fomos decidir o logo, porque primeiro a gente decidiu o nome, daí o Aldrigo é da criação, então ele que fez o desenho do nosso logo, e também não foi fácil, tinham milhões de opções, e aí quando a gente viu o IP amarelo, a gente tinha certeza que seria isso. E aí o roxo tem a ver com criança, né, uma cor alegre, então hoje as nossas cores são roxo e amarelo. E aí a gente começou a colocar o vivo e o roxo e amarelo em tudo. Então, por exemplo, quando a gente responde uma mãe, a gente coloca coraçãozinho roxo e amarelo. E aí tudo a gente vai ligando roxo e amarelo. E aí, assim, hoje a gente percebe que a nossa equipe faz isso naturalmente. E os pais vão fazendo isso naturalmente. Então, por exemplo, quando alguém da nossa equipe responde alguma coisa pra gente, eles colocam tudo em roxo e amarelo. Então, a gente foi criando isso. Então, hoje eles usam peruca na hora do parabéns, roxo e amarelo. Então, tudo é roxo e amarelo, né? E aí isso foi deixando a nossa marca mais forte. Porque sabe, Edu, assim, eu sou dessa área, né? Então, para mim, a marca sempre foi muito importante. Mas algumas pessoas não veem tanta importância nisso. Só que é aquilo que a gente também falou no começo, né? Hoje em dia tem muito de tudo. E tem muito de tudo em todo lugar, feito por todo mundo. E se você não deixa a sua marca, né? Todo mundo pode fazer igual. Então, algumas pessoas falaram, nossa, agora que vocês fizeram isso, a gente recebeu muitas propostas de fazer em outras cidades, não sei o que lá, a gente fica muito feliz. E assim, as pessoas falam pra gente, vocês não têm medo que as pessoas copiem vocês? Daí eu digo, gente, hoje a gente criou um jeito tão único nosso que a pessoa pode fazer com o jeito dela, mas nunca vai ser igual, porque a gente tem hoje a nossa marca muito forte, sabe? Então, assim, a Coca-Cola, que nós também falamos, tem a Pepsi, tem a não sei o quê, mas Coca-Cola é Coca-Cola, né? Você pode até estar tomando outro refrigerante, se tiver escrito Coca-Cola, você vai achar que é Coca-Cola, porque a marca é muito forte, né? Então, a gente criou uma coisa assim. Então, a gente bate muito nessa tecla, sabe? Do Viva, das cores, as nossas caixinhas de perguntas, nossas artes, é tudo em roxo e amarelo para reforçar. E até assim, né, tem muitos empreendedores, muitas pessoas com pequenos negócios que assistem o podcast de vocês ou escutam. E assim, se tiver até alguma coisa que eu puder falar para essas pessoas, é justamente isso. Você tem uma marca, você tem que ter orgulho dessa sua marca e você tem que reforçar. Às vezes as pessoas fazem, vou pegar uma arte ali no Canva, né, e aí faz uma arte azul, uma arte rosa, uma arte laranja, e aí perde a identidade, né. Você tá vendo a arte dela e pode ser da vizinha ou pode ser a da pessoa da frente. Se você vê uma arte hoje do Viva, amarela e laranja e roxa, sei lá, tipo vermelha e azul, você vai falar, opa, isso aqui não é do Viva, tem alguma coisa errada aqui, né? Os nossos clientes já nos reconhecem, então acho que isso é muito importante, sabe? E as pessoas não dão tanto valor, mas você fixar a sua marca, por quê? A hora que alguém pensa uma festa, pensa em qualidade, já vai lembrando da gente, então tudo isso faz com que o cliente seja sempre muito fiel. A marca, ela tá sempre associada à experiência que o cliente tem, né? Igual você citou da Coca, enfim, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. Fazer festa, todo mundo faz. Fazer hambúrguer, todo mundo faz. Fazer pizza, todo mundo faz. Mas qual é a experiência que você proporciona para o seu cliente? Qual é o diferencial que a sua empresa tem em relação ao concorrente?
É o sabor, é a embalagem, é o serviço, é a entrega, como é que você se diferencia do mercado? Porque senão você vira mais um. É o que você falou, tem muito, todo mundo fazendo do mesmo jeito. Exatamente. Né? E no que eu vou diferenciar, no que eu vou mudar. Né? Eu falo assim, os nossos monitores, eles sempre pedem, né, no treinamento pra gente dar no final, a gente sempre tem algum momento de confraternização e chama alguma coisa, né, e eles sempre pedem a oba, assim, e eu falo que é legal quando o nome da empresa substitui o produto, né, ninguém fala, tipo, quero fazer uma festa no buffet, né, todo mundo fala já, quero fazer uma festa no Viva, a mesma coisa eles não falam pra gente, hoje vocês vão pedir lanche, eles falam, vocês vão pedir a oba, então assim, é muito legal isso, né, porque a marca tá tão forte que ela substitui até a palavra, né, então exatamente, o que a gente vê, maisena, cotonete, enfim, N produtos aí, né. A gente fala, tô com vontade de comer alguma coisa. A primeira coisa que a gente fala, oba, entendeu? Não, mas é verdade, lanche, você fala né? lanche. Vamos pedir uma obinha hoje, né? Segunda-feira, anota aí, quer o cupom? Ele vai fazendo. Nós temos aqui um momento que a gente chama de momento Reels. Você falou que você queria deixar uma mensagem, não sei o quê, bababá. Então a gente tem um momento Reels que é onde você deixa realmente uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, ouvindo, sobre alguma coisa, a gente nem falou disso, eu vou perguntar ainda um pouquinho mais adiante, mas questão das dificuldades, mas para você deixar uma mensagem a respeito do seu negócio, assim, o que você falaria para as pessoas que querem entrar nesse ramo, ou que estão nesse ramo, enfim, você falou da marca, então, a câmera tá ali, para vocês. Nessa, aí, E aí, fica à vontade. Bom, eu acho assim, né, que falando em buffet, principalmente ligado a crianças, se vocês que estão assistindo querem alguma coisa relacionada com crianças, com entretenimento, é muito importante ter muito amor, porque não é fácil, como nenhuma profissão é fácil, como nenhum ramo é fácil, mas as crianças merecem todo o carinho, amor, e eles são muito autênticos, eles são muito verdadeiros. Então, diferente de um adulto que às vezes fala que não gostou quando gostou, ou o contrário, as crianças não, elas são muito transparentes. Então, você tem o seu feedback ali na hora, você sabe se está legal ou não, porque eles são realmente muito expressivos. Então, façam com amor, não é fácil, mas vale muito a pena, porque também a retribuição vem com esse amor, o amor genuíno. Então, eu vejo hoje a gente sai passear e aí as crianças encontram o Aldrigo que está nas festas e abraçam e falam o tio do Viva, o tio do Viva. Meu nome em São Roque agora é tio do Viva. Tô no mercado escutando tio do Viva. Então eu diria isso, façam com muito amor, porque tudo que a gente faz com amor, com dedicação, a recompensa vem com certeza e vale muito a pena. Eu tava pensando no que falar e você falou isso mesmo. É tão gratificante quando você tá num lugar que você fala, o tio do Viva, daí a mãe fala, o tio do Viva, vai lá dar um abraço nele. E é uma coisa que a gente planta nos nossos monitores. Cada monitor lá tem um apelido, né? Então tem o tio Batata, tio Todinho, tem a tia, cada um põe um apelido que gosta, que a criança se associa legal, assim. Então eles falam também que às vezes eles estão andando na rua, lá tia Moana, lá tia... E isso também é gratificante pra gente, que eles vêm mostrar que estão sendo reconhecidos, e é uma coisa que quer fazer com amor. Por exemplo, lógico, tem dificuldades, a gente briga, quem não briga, ainda mais sendo um casal, né, acho que tudo aqui para falar, ainda tem o lado de levar trabalho para casa, tem o lado, agora hora de ficar criança, agora larga um pouco o celular, mas a gente faz tudo com amor e tudo com muito carinho, a gente entra dentro do sonho mesmo das pessoas, para a gente fazer parte e deixar lá plantadinho o Viva no nome da criança e do pai e da mãe também, porque esse é o maior reconhecimento nosso. O trabalho aí, o tio do Viva encontrar na cidade, por aí. Muito bom. Muito bem, velho. É isso aí. Mas a gente nem briga, né, amor? Quase. Não. Essa é uma... Antes, acho que do Edu perguntar das dificuldades, aí também, acho que é um caso meu, né? Como é que funciona essa parte? Como é que vocês, né, conseguem, não sei como é que vocês fazem, até para dar exemplos para outras pessoas, a vida no trabalho e a vida em casa, como é que vocês tentam separar para que não tenha tantas dificuldades assim? Eu acho assim, como eu falei, eu sou muito de processo, né? E no processo as coisas são bem estabelecidas. Eu tenho que pôr mais um porém, né? Sou marido e mulher, a sogra tá junto. Minha sogra que faz também. As decorações do buffet. Aí então, sim. Um abraço, minha sogra, Solange. Então, é família. Né? Fechado o negócio ali. Mas assim, então a gente desde o começo, né, sempre combinou. Eu
eu brinco, eu falo, tenho muitos amigos que falam pra mim, Rê, vamos abrir alguma coisa junto, vai, o que você falar, a gente abre com você. Daí eu digo, gente, só meu marido, pra querer ser meu sócio. Porque de fora é bonito, mas só quando tá que a gente sabe as dificuldades, né? Por ter tanto processo, era pra tudo, né? Tudo bem certinho, assim, então... desde o começo a gente sempre combinou, né? E eu falo pro Rodrigo, a gente tem que se comunicar e o que é combinado não sai caro. Então, lá em casa a gente combinou que a gente falaria de trabalho na hora do trabalho e em casa ficaria com as meninas, nossas filhas são pequenas, elas dormem cedo. Então, assim, a gente... se precisar à noite, vocês não vão falar? Não, lógico que vamos. Mas depois que as meninas dormiram, né? Então, a gente tem uma reunião toda semana. Eu acho que isso é muito legal. Porque aí você fala, gente, você marca uma reunião com seu próprio marido. Sim, eu marco. Porque eu acho que ali é o momento... Faz parte do processo. Não, mas Então. E que você tem para discutir aqueles pontos, para levantar os outros pontos, sabe? Porque não parece, né? Mas no dia a dia, você fala tanto, mas às vezes você fala uma coisa, a pessoa tá com a cabeça em outro lugar, você falou, a pessoa não prestou atenção, e aí você sempre aquele, sabe? Mas eu te disse, mas não sei o quê. Então, assim, tudo que é importante a gente fala na reunião. E a Renata, ela é muito, não sei se você percebe, ela é muito acelerada, ela pensa muito e já vai falando. Então, às vezes, ela fala coisa pra mim que eu nem, sabe? Você viu aquilo? Eu falei, mas você falou, sabe? Que ela tá falando um assunto já mudou. Então, se a gente não tivesse essa reunião, papel, caneta na mão e vai surgindo as coisas na reunião e vai batendo, porque a Renata, como ela trabalhou em empresas grandes, então ela tem esse lado de ser mais processo e falando e acontecendo. Daí quando você vem pro lado né, buffet, é menor, é nós dois, então às vezes ela pensa coisas que ela pensa que tem uma equipe pra dois. Ela tá, Renata, mas sou eu. Só eu Quem aqui, faz né? isso aí, eu também. Eu. Então a gente fala, viu, vamos ver o que dá pra fazer pra gente ir, né, matando todos os pontos. Então é muito importante isso. E eu acho que além do processo, a gente ter um planejamento, né? Então, chegou em casa, deixa o celularzinho do lado, às vezes a Renata fala, viu, eu vou ter que atender essa mãe aqui, você espera um pouquinho, beleza? Vamos ficar por casa. Claro. Não tem como também falar, não, agora eu tô com minha filha. Mas a gente tem que ter cabeças boas, porque senão... E se comunicar, assim, porque eu acho que hoje um grande problema das relações pessoais e de trabalho é que a gente sempre acha que o outro tá sabendo, né? Então eu vejo muito disso, assim, amigos que também trabalham juntos, que falam, mas ele não tava percebendo que eu tava respondendo isso e era de trabalho? Não, ele não tava, né? Não adivinha, não tem uma Isso, porque, você tava ali com seu celular, às vezes você ficou o dia inteiro naquele problema, mas quando a pessoa chega, ela não sabe o que tá acontecendo, e se você não fala, ela não tem como saber. Então, eu falo muito isso para o Rodrigo. Então, às vezes eu vou passar do horário porque eu tô resolvendo algum problema. E aí eu falo para ele. Você fala, gente, mas isso é absurdo. Não é comunicação, né? Então, eu falo para ele, Rodrigo, agora você vai chegar com as meninas em casa, já aviso antes, mas eu vou estar aqui em cima trabalhando isso e vou levar uma meia hora. Então, ele já sabe que ele vai ficar lá embaixo com ela, que não adianta ele me chamar para descer, né? Porque eu vou estar ali resolvendo. Então, tem um respeito quando isso acontece. É sempre que acontece? Não. E aí, quando não acontece, é que a gente vê os problemas, né? E aí, às vezes, mas você não tava vendo que eu tava respondendo? Não tava. Então, a gente se policia muito pra sempre estar se comunicando, entendeu? Sempre estar falando. Às vezes, tem uma situação que aconteceu, um problema, hoje eu tô com a cabeça quente, entendeu? Já avisar o outro, né? Pra pessoa saber ali o que espera. Porque a gente sempre acha que o outro tá vivendo o nosso papel e não tá. O outro tá vivendo as realidades dele, né? E aí, assim, nessa reunião, vocês falaram dicas também para quem trabalha junto e tudo mais, a gente tem sempre um começo, meio e fim, sabe? Então, como eu sou bem organizadinha, né? Eu vejo da semana anterior o que não foi resolvido. O que foi resolvido, ótimo. Check, foi resolvido. Mas o que não foi resolvido, e aí eu trago como pauta. Então, a gente sempre começa vendo os pontos da reunião passada que não foram resolvidos, para eles não serem esquecidos, né? Claro. Porque às vezes a gente fala um ponto, aí passa 1 mês, 2 meses, e aquilo lá, ficou esquecido lá atrás. Então, não, ele tá sempre voltando em pauta. Tem coisa que demora para resolver, mas tá sempre ali, a gente tá sempre revisitando, que é justamente para não deixar, né, empurrar com a barriga. Eu acho que hoje os 2 problemas maiores, assim, dos empresários são esses, né? As pessoas empurram com a barriga as coisas que não estão a fim de resolver e não se comunicam. Então, você precisa criar um processo para você estar sempre revisitando aquilo e sempre se comunicando para que o negócio aconteça, né? Vocês falaram dos cardápios. Hoje, vocês têm festa, por exemplo, na hora do almoço e tem festa à noite, Sim. Vamos dizer assim. São cardápios diferentes? Vocês têm um cardápio específico para o almoço ou não é o mesmo cardápio? A gente tem cardápio que é de segunda a sexta, né? Que são festas à noite, e tem 2 cardápios que são de final de semana. Nos 2 cardápios, num cardápio de final de semana, na hora do almoço, a gente tem salgados normal e serve um penne no final, uma massa,
Num rechozinho. Num rechozinho. Ou senão a gente tem a opção de massa da tia Lina. Então a gente tem essa opção da tia Lina também, que daí a gente já serve um almoço, uma janta, é no richô, monta uma ilha com uma salada, 2 massas da tia Lina, uma com recheio, uma sem recheio, então com molho da tia Lina. Então preparado mesmo, eles trazem fresco pra gente, a gente só põe no forno. Então daí é essa opção mais, que é o 16 de agosto, o cardápio 16 de agosto, que tem a massa da tia Lina, um cardápio mais completo. Entendi. E pra gente finalizar, eu não sei se do tem mais alguma coisa, mas o que eu tinha falado da questão das dificuldades. Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram quando vocês montaram o negócio? Ou, de repente, veio a pandemia aí e você falou, e agora? Eu acho que a nossa grande dificuldade foi ter ficado pronto na pandemia, né? E a gente não poder abrir, então era, assim, muito triste, porque a gente ia para um buffet lindo, um buffet novo, e nunca nenhuma criança tinha brincado, sabe? Então era meio triste. Só a nossa filha. Tanto é que assim, a gente ficava dias com o buffet fechado, daí o Rodrigo dizia, você não teve coragem de ir lá, né? Eu dizia, não, ele também não. Porque era triste, né? Você tem um lugar para criança, um lugar de diversão, e ele tá fechado, e as pessoas, né, no hospital e tudo, todo aquele clima ruim. Então, foi isso, acho que foi muito difícil, assim, né? Mas tirando isso, que é uma coisa bem específica da época que a gente abriu, eu acho que, assim, talvez uma grande dificuldade que a gente teve, que foi minimizada pela consultoria que a gente fez, mas a gente entrou num ramo que a gente não conhecia, né? Então, assim, tudo que a gente fez foi muito pela nossa percepção. Então, assim, você fez ali uma festa, todo mundo já tinha ido em festa, mas fazer uma festa é diferente, né? Então, eu acho que, como a gente teve essa consultoria, nos poupou, graças a Deus, muita batida de cabeça, assim, né? Porque às vezes você não sabe, você faz coisas erradas ou não se preocupa, né? Por exemplo, ele chegou pra gente falar, qual que você acha que é o momento mais importante da festa? Daí a gente falou, não, tipo, o momento é esse, é aqui que você precisa prestar atenção, é ali que você precisa fazer tal coisa. Coisas que a gente aprenderia na prática, mas talvez há muito suor e lágrimas, né? Então, e eu sei que não é todo mundo que pode ter uma consultoria, porque tem negócios que às vezes nem tem consultoria especializada, ou que custa muito caro, né? Então, assim, o que eu digo é modelar, sabe? É você olhar na sua área, assim, alguém que vá muito bem, que é mais ou menos perto daquilo que você gostaria de ser, e ver o que eles estão fazendo de legal. Que é o que a gente faz mesmo com a consultoria, né? A gente foi para São Paulo, achou um buffet muito legal e falou, putz, a gente gostaria de ser que nem esse buffet. E a gente começou a modelar, que é o quê, né? Eu entrava no Instagram deles, vi o que eles estavam fazendo, a gente descobriu quem era o dono, mandou uma mensagem para ele, olha, a gente é de São Roque, a gente acha o seu buffet muito bonito, a gente quer ter um buffet nesse padrão, mas aqui, e ele começou a conversar com a gente, dizer pra gente, eu fiz isso, eu prestei atenção naquilo, então isso eu acho que ajudou muito a gente. Porque a gente sempre ia perguntando. Até hoje, Edu, é muito comum. Tem situações que a gente não sabe como sair, sabe? Tipo, que às vezes a pessoa manda uma mensagem e fala, putz, e agora? E aí a gente tem essas pessoas que já são muito mais experientes que a gente consegue mandar uma mensagem e falar, e aí, o que a gente faz nessa situação? E eles falam, quando aconteceu comigo eu fiz isso, ou fiz aquilo, sabe? Até porque aqui em São Roque a gente não tinha quem se inspirar. Sim, sim, claro. É diferente, né? Daí foi uma coisa, que a Renata falou do consultor, assim, ele vivia mais, a Renata às vezes falava mais com ele do que comigo no começo, sabe? De montagem, de tudo, eu acompanhei muito a obra de perto mesmo, e a Renata que foi vendo as coisas com ele. Então a gente soube dividir bem, e eu acho que uma coisa que a gente passou bem pela dificuldade foi isso, cada um saber o seu papel ali dentro, sabe? É igual hoje a Renata é administrativo financeiro, eu, por exemplo, tenho amigo meu que pergunta quanto é, tá aqui, Renata. Eu não me meto, porque se eu falo alguma coisa errada, pra quê? Então, e a Renata deixa bem eu ali, operacional e equipe, manutenção, tudo eu que decido ali. Que lógico, também não me meto. Então, tipo, às vezes eu tenho vontade de falar, mas eu me seguro pra falar depois. A gente se comunica, sabe? A Renata, um amigo nosso pediu um desconto. Aí a gente eu falei, Renata, eu preciso fazer isso. Ninguém vai fazendo também, mas é uma coisa que a gente se dá muito bem. Eu, porque como venho de eventos, então a bagagem ainda conta um pouquinho. Tudo bem que era balada, casamento, mas eu tô ali, eu sei como. Agora, se eu for no financeiro, a gente teria. Falando português bem claro. Então, uma coisa que a gente passou bem na dificuldade é isso, saber dividir os pontos também, o que cada um faz,
e respeitar a opinião de quem entende da coisa ali, entendeu? A gente bateu bastante cabeça até entender que um não Isso, podia entrar no, entendeu? Tipo, eu tive exato. que, sei, muitas vezes ele olhava pra mim bravo e dizia, pô, a equipe é minha, você tá me furando, entendeu? Exatamente. E aí eu tive que entender que eu podia me segurar e falar depois, mas que aquele não era o momento, sabe? E outra coisa, Edu, assim, que eu acho que foi difícil no começo, é porque a gente trabalha muito com freelancer. E aí, assim, às vezes a pessoa tá ali, tipo, esse final de semana, mas no final de semana seguinte tá em outro lugar. E cada lugar tem o seu jeito de trabalhar, né? Então, assim, às vezes a pessoa chegava lá e meio perdida, né? E aí, assim, pô, cada final de semana ou X tempo você tem que trocar e colocar alguém que não sabe o nosso jeito de trabalhar. Então, essa eu acho que é uma dificuldade, assim, pra gente muito grande. Por isso que a gente precisou entender que a gente precisava ter muito claro qual que era o jeito de trabalhar, porque aí qualquer um que entrasse lá saberia. Mas até a gente chegar nisso, né, foi bastante batida de cabeça também. Então, vocês, por que você serviu desse jeito? Porque eu achei mais bonito. Sim, mas não é o nosso padrão, entende? Então, assim, eu falo, gosto é uma coisa muito pessoal, né? O seu é um, o meu é outro, o dele é outro. Então, a gente teve que entender que as pessoas não podiam ali colocar o seu gosto pessoal, né? Elas precisavam entender qual é o jeito de trabalhar. Então, essa eu acho que foi uma grande dificuldade, sabe? Fazer os funcionários entenderem qual era a nossa forma de trabalhar, né? Eu trabalho muito nisso mesmo. Assim, os meninos vêm com N ideias, né? Vamos trocar a linha de produção, como é que a gente faz, o jeito de embalar. Então, primeiro eu faço assim, primeiro eu falo, gente, vocês me desculpem, mas enquanto vocês não me provarem o contrário, vocês vão fazer do meu jeito. Sim. Então, assim, você tem que me provar do início ao fim que é mais eficiente, melhor e vai funcionar melhor até o final do processo. Porque senão não adianta. Cada um vai querer fazer de um jeito e aí descaracteriza tudo. Então eu trabalho bastante nesse ponto. É um jeito que é o jeito do AOBA. Não é o meu jeito, é o jeito do AOBA. Então vocês têm que seguir um processo para que a gente consiga chegar num produto final igual para todo mundo que está ali, está trabalhando. São 10, 12, 15, 20. Isso foi bastante testado para chegar onde está. Foi eu que diga, minha barriga que eu diga. E tá onde tá, porque tem esse padrão. Exatamente. Entendeu? Se a gente pede um lanche no outro dia, vem outra coisa, falou, alguma coisa mudou. Hoje veio um, amanhã vem outro. Tá embalado desse jeito, chegou lá, tudo destruído, a gente fala alguma coisa, mudou. Então é o padrão, a OBA é a mesma coisa da gente. Então, ó, você vai lá, você vai ser servido da mesma forma, tudo do jeitinho bonitinho, Exato. tudo que a gente planejou. Então, é que o pessoal vem com os vícios de fora, né? Então. Não, e às vezes até boa vontade, né? Mas é que não entende que é uma cadeia, né? Então não é só fazer ali um dia, né? Que para aquilo ser mudado tem que passar realmente por uma aprovação e tudo mais, né? E eu acho que assim, para até finalizar com uma dificuldade que eu pensei agora, eu acho que assim, às vezes o cliente, né? Ele vem com todas as ideias e tal, e também não entende o nosso jeito de fazer, sabe? Então, eu acho que no começo, assim, ainda mais que a gente veio de uma pandemia e todo mundo estava muito animado, sabe? Então, as pessoas queriam muito imprimir o jeito delas, de fazer a festa delas, como elas faziam na casa delas, sabe? Uhum. E aí, assim, uma questão nossa foi nos posicionarmos mesmo, sabe? A gente tá aqui, a gente sabe o que fazer. Então, pode ficar tranquila, sua festa vai ter isso, mas sempre com muita educação, com muita gentileza, né? Então, assim, é o que eu falo, a gente tenta ao máximo se adequar, a gente muda layout de salão, muda isso, muda aquilo, para ter uma festa boa para o cliente, mas tem alguns processos, algumas coisas que são nossas. Às vezes a pessoa fala para a gente, eu quero, sei lá, contratar o seu buffet, mas eu quero levar a minha comida, né? A gente tem um alvará, eles sabem que a gente serve a nossa comida se alguém passa mal, né? Então, a questão alimentar é bem delicada. Então, a gente não pode também, né, aceitar tudo só porque o cliente quer. Então, eu acho que também foi uma dificuldade a gente entender e impor ali com educação, com gentileza, com a forma de falar, mas que a gente tem um jeito de fazer. E hoje também, graças a Deus, os clientes querem, né? Mas no começo era muita festa em casa. Então a pessoa chegava lá, ela achava que ela ia fazer igual na casa dela. Só que o fornecedor, metia, fornecedor, não sei igual. Desculpa, alguém come alguma coisa, passa mal, ninguém vai saber quem é. Claro, a mesma coisa com cerveja. A cerveja é o buffet que tá servindo. É o nome de vocês que tá lá, então, tem jogos. É isso aí. Gente, muito bom esse papo. Legal demais. Muito bacana. Nem passou o tempo, né? Foi mais de 1h30. Nossa. Não percebemos. E mais uma vez eu quero agradecer vocês por estarem aqui, por compartilhar a história de vocês. Eu acredito que esse projeto ele vem para ajudar realmente os empreendedores a se inspirarem, né? Que é o que vocês falaram muito nesse episódio. Inclusive, essa semana eu recebi uma mensagem no Instagram que teve um outro podcast
que é de uma cidade do interior de Minas Gerais, que montou um podcast inspirado no nosso. Olha que legal. Que viu o modelo, começou a entrevistar as pessoas da região e assim, ó, vocês foram a nossa inspiração para montar o podcast. E vocês são inspiração para muita gente, com certeza, que está assistindo, que está ouvindo o podcast, que quer ter um negócio igual de vocês, como vocês se inspirarem em outros. Então, mais uma vez, parabéns para vocês de coração mesmo. Vocês têm um espaço incrível, vocês têm um trabalho muito, muito bacana. E eu recomendo quem não conhece, que conheça o Viva São Roque, porque, cara, é sensacional mesmo, de verdade. Obrigado, Du. Obrigado, Du. Valeu. É um prazer enorme da gente, quando eu falei para Renata, fomos convidados, puta, legal, porque eu acompanho, eu vejo, então, conheço o Du há muito tempo, então a gente acompanha, sabe do trabalho. É que vocês falaram, né? Fizeram uma temporada, 2, agora estão na terceira, cada vez com o estúdio, né, mais moderno, legal. Então a gente, mesmo que agradece de coração, muito legal estar aqui, ainda mais falando com pessoas que fazem Mairim, que São Roque acontecer, tá aqui empreendendo, tá crescendo. Então a gente agradece muito mesmo de coração. O Du já esteve lá? Du, um prazer enorme te receber lá. De ir lá. Me convidem. Né? Aqui, ó, nessa aqui. Por favor, me convidem. Não importa. Você não me conhece ainda, vou conhecer, a gente conversa, não tem problema. Fique tranquilo, eu sou uma pessoa legal, tá? Prazer enorme receber vocês lá. Quando eu vi o Du chegando com a Ju lá, a Ju é minha amiga de trabalho 10, 20 anos. 20, não vamos falar que a gente é muito velho, né, Ju? Põe uns 5 no máximo. Quando eu trabalhava com o evento do São Clube, a Ju veio, a Monique, a turma da Ju trabalhar com a gente. Daí que eu conheci o Du também mais pra frente. Então é um prazer enorme estar aqui mesmo de coração. E quem não conhece o Viva, segue lá, @Viva São Roque. Vai ser um prazer enorme realizar o seu sonho e a sua festa lá com a gente. Queria agradecer também, meninas, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Pra gente é um orgulho, né, falar do Viva, assim. Vocês são empreendedores, vocês sabem, não é fácil, é todo dia, né, uma luta. Mas no fim, eu acho que são os empreendedores que realmente movimentam o país. As empresas grandes, e eu sei porque eu trabalhei em uma empresa multinacional muito grande, são importantes, mas o dia a dia é feito de nós, né, na verdade, assim, nós que movimentamos trabalho, as pessoas, então é muito legal mesmo, sabe, poder vir aqui compartilhar e de repente inspirar outras pessoas a terem coragem lá. Não é fácil, precisou de muita coragem, mas graças a Deus a gente olha para trás, a gente tem orgulho da nossa trajetória, da nossa história, que está só começando, se Deus quiser. Então é muito legal mesmo vir aqui poder compartilhar um pouquinho com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Bom. É isso aí. Du, mais uma vez, valeu. Opa, tamo junto. Tamo junto aí. E se você curtiu esse episódio, se você gostou, já compartilha aí com seus amigos, seja no Spotify, no YouTube, no TikTok, seja lá onde for, né, Instagram. Acesse o nosso site edupodcast.com.br, tem todos os nossos episódios atualizados lá. Segue no Instagram, edupodcast em qualquer lugar e compartilha com seus amigos. Se você tiver interesse em participar também do Edu Podcast, não paga nada, a gente recebe todo mundo. Se você tem interesse, tem um cafezinho, uma água aqui, tem, bala de goma aqui, bala de goma, é um negócio então sensacional. Manda mensagem pra gente lá no Instagram do Edu Podcast e a gente está sempre chamando pessoas que têm histórias bacanas para compartilhar aqui e você pode ser uma delas, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado, Du, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Meus queridos, e obrigado, Ju, também, que tá ali. E é isso, mais uma vez, até o próximo episódio, obrigado e Viva São Roque! Viva! Você acabou de ouvir mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br.